E aí, galera, cheguei. Estamos aqui para mais um dia de aula, né? Aprendendo bastante coisa sobre o Revit para interiores. Então, pegue já o seu caderninho, óculos, café, o que você precisar para sentar aí na cadeira na frente do computador e aprender sobre Revit para interiores. Vamos lá? Então, abri aqui o projeto, certo? Tá exatamente como a gente parou. Então, eu tô aqui, ó, no 3D, certo? As coisas que eu tinha ocultado, né? Tinha ocultado no HH, então para voltar o HR, eu posso só ocultar novamente, certo? Eu tenho essa opção aqui de ocultar novamente. Tô aqui com o modo, vou botar aqui em cores consistentes, certo? Então, eu tenho essa opção de ocultar novamente, ou também, ó, vou voltar aqui, eu tenho essa opção de caixa de corte, certo? Então, ó, posso ativar aqui essa caixa de corte que fica na minha caixa de propriedades aqui, nessa lateral. E selecionando essa caixa que apareceu aqui fora, ó, ela vai aparecer essas setinhas, certo? Então, é só eu vir aqui, ó, e recuando, ó. Posso recuar tanto nessa parte aqui, né, para ele cortar essa parede, como também nessa parte de cima para ele cortar um pouco do forro, tá? Só cuidado aí para ele não cortar o teu revestimento. Ó, ele até cortou um pouquinho aqui ainda, então eu vou levantar mais um pouquinho para ele não cortar o meu revestimento. Ou posso também ocultar, tá? Pronto, agora não tá mais cortando. Ou posso também ocultar o forro, né? E aí, depois de eu ter feito esse ajuste, eu venho aqui e aí eu vou ocultar a minha caixa de corte. Ou em HH, se eu quiser ocultar temporariamente, né? HR para voltar. Ou EH para eu ocultar, realmente isolar aquele elemento, certo? E não ficar mais aparecendo aqui temporário, nem vai voltar quando eu apertar HR, certo? E como é que faz para voltar? Tudo que está isolado, que está realmente ocultado permanentemente, né? Então, a gente tem como enxergar aqui, ó, nessa lâmpadazinha, lá no nosso menu de controle de vista, certo? Então, quando eu seleciono, ele fica em vermelho, ó, podemos ver aqui as linhas de nível, né? E também essa caixinha que a gente acabou de ocultar, né? A caixa de corte, tá? E quando eu quiser revelar, é só eu selecionar e vir aqui em desocultar o elemento, certo? Ou o lado direito do mouse também exibir na vista o elemento, certo? Se eu tivesse ocultado a categoria, ele ia permitir que eu também desocultasse a categoria. No caso aqui, a gente ocultou com EH, que é o atalho de ocultar elemento, e VH de ocultar categoria, certo? Para voltar é só selecionar novamente aqui na lâmpadazinha, que ele volta ao normal aqui na nossa área de trabalho. Ok, então a gente tinha deixado aqui os nossos tijolinhos dessa forma, mas lembra que eu mencionei na aula passada que eu ia entregar para vocês um tijolinho exatamente igual ao que a gente tinha feito, porém ele está com as configurações, né, paramétricas, certo? Então tá tudo ajustado para você poder ajustar essas dimensões. Então eu vou passar para vocês. Lá no Drive, vocês vão ter acesso a uma pasta, certo, de famílias, brindes do evento, que vocês vão encontrar justamente esse tijolinho e também aqui, ó, famílias brindes do evento, que vocês vão encontrar esse tijolinho e também esse espelho oval, né, que eu tô entregando para vocês também como um brinde para a gente utilizar aqui no nosso projeto, tá bom? Então a gente vai colocar esse revestimento, trocando ele aqui, né, nessa parte da nossa paginação, para quem não quiser que a paginação fique assim alinhadinha, ela fique desencontrada, então pode estar utilizando esse outro revestimento. Quem preferir que ela fique alinhada, pode permanecer com os revestimentos dessa forma, tá ok? E aí depois a gente vai aplicar, né, posteriormente, o nosso espelho oval aqui à frente do revestimento, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente faz para trazer o nosso revestimento para cá? Primeiramente, vocês vão baixar lá no Drive, né, a pasta, e aí vocês vão extrair, né, para poder ter acesso às coisas que estão dentro, né, os arquivos, e vocês vão selecionar duas vezes. O Revit está lá aberto, então é só eu clicar duas vezes e ele vai abrir aqui, ó, a minha família. Aí eu venho em carregar no projeto e fechar, certo? E aí ela já vai ser carregada aqui. Eu posso carregar dessa forma ou também eu posso vir aqui no menu de inserir. E aí eu vou carregar família aqui. Aí eu seleciono, vou lá na pasta onde eu deixei salvo, né? Onde eu fiz o download para ficar lá. E aí eu carrego, seleciono o arquivo normalmente. E ele também já vai ser carregado aqui, tá bom? Então tem essas duas formas.
E aí, como que a gente vai fazer? Vou para a elevação 0,1, né? Para a gente poder enxergar aqui. Deixa eu colocar também aqui em cores consistentes. Para a gente também enxergar aqui aonde está a nossa família. E aí, a gente vai lá em arquitetura, componente, selecionar justamente essa última inserção que a gente fez aqui dos revestimentos, que foi esse revestimento parametrizado. Percebam que ele é igual, né, ao que a gente tinha feito, a diferença é que esse agora é parametrizado e o outro nosso não era, tá? E aí a gente pode vir aqui, ó, e sair colocando onde a gente quiser, certo? Então eu posso fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui, porém trocar para ser parametrizado. Então eu posso até apertar aqui, aperto apenas em um, aí seleciono o SA, certo? Ó, ele trocou para todos, tá vendo aqui? E aí o revestimento Brix 3, eu vou vir e vou trocar para o que é Brix 3 parametrizado, certo? Então, ó, ele tá aqui no normal, eu vou vir e vou trocar para o parametrizado. Vou repetir agora o processo para os outros. Seleciono SA, que é o Select All, e vou vir aqui no revestimentos Brix, ó, ele é só o Brix, que é o 1, né? Vou trocar então para o Brix do parametrizado, certo? E ele trocou também. E agora tá faltando mais o 2, pronto, Brix 2. Então, selecionei um, SA, que é o Select All, e ó, ele já selecionou aqui todos que tem do SA, e vou trocar aqui para o Brix 2 do parametrizado, certo? Então, essa é a família e esses são os tipos. Então, nunca fica tentando clicar aqui na parte cinza, que ele não vai, tá? O cinza é apenas o nome, a identificação da tua família. Os tipos é que precisam ser selecionados. Então, sempre a gente seleciona na parte branquinha aqui, escolhendo o tipo que a gente quer trocar. Se ele era o Brix 2 do normal, eu vou colocar o Brix 2 do parametrizado. Vou deletar aqui que eu tinha colocado só para mostrar para vocês. Então, pronto, já estamos aqui com todas as nossas famílias de revestimentos trocadas para o parametrizado. Porém, eu não vou querer que ele fique dessa forma aqui. O que é que eu vou fazer? A partir dessa segunda aqui, ó, eu vou até fazer uma caixinha de seleção, ó, pegando daqui para cima. Vou deletar, vou selecionar esse aqui também, sem pegar todo de baixo, tá? Ou posso ir selecionando, ó, voltando aqui. Posso ir selecionando um por um, né? Segurando a tecla Ctrl. Também tem essa forma de fazer a seleção, né? Lembra que a gente fez lá? Adicionar e subtrair com a tecla Shift, né? Para subtrair. Então, feito isso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui, ó, essa primeira. Eu só deixei essa primeira aqui, tá? Só essa primeira fileira aqui que eu permaneci, o restante eu excluí. Mas lembrando que todos aqui são da família parametrizado, porém eles são de tipos diferentes, ó. Quando eu seleciono todos, ó, o Revit me diz que ele é o revestimento Brix parametrizado, então todos pertencem, né, a essa família, porém são de tipos diferentes, né, que um é o Brix 1, o Brix 2 e o Brix 3, certo? Então, feito isso, a gente vai dar o copiar aqui, ó, certo? O copiar para cima. Posso colocar com restrição, não precisa colocar mute, porque a gente só vai copiar uma vez. E aí eu venho aqui na linha de alinhamento do meu revestimento, dá bastante zoom, tá? Venho aqui na linha do alinhamento, dei um clique e solto sem segurar, tá? Deixo ele travar nesse alinhamento aí da linha superior e clico novamente, tá? E aí ele vai fazer essa cópia. Porém, ainda com os meus tijolinhos selecionados, a gente vai mover ele até o meio, né? E aí eu vou pegar aqui, ó, a tecla de mover, e aí eu vou vir com ele e vou mover até o meio, até o ponto do meio aqui, tá vendo? Eu vou querer que fique com 50%, mas aí se não quiser 50%, pode colocar menos, né? Não ficar exatamente centralizado. E aí, feito isso, você só vai selecionar aqui, vir com a setinha aqui, ó, trazendo para cá, certo? E com a tecla, com o atalho, né, de CO, ou então selecionando aqui a ferramenta de copiar, você vai vir aqui, pegar nesse alinhamento aqui do final, dar um clique, solta o mouse e leva até o outro lado, e quando ele encontrar essa pontinha aqui, ó, dá um clique novamente, só para completar esse outro segmento de tijolinhos aqui, tá bom? E aí, feito esse primeiro, né, essa primeira sequência, a gente já tem aqui a sequência que tá alinhada e a sequência que tá desencontrada. A gente vai vir com essa caixinha de seleção aqui, ó, da esquerda para a direita, dá bastante zoom aqui. Com a caixinha selecionada, você vai dando zoom para ele pegar todos esses tijolinhos aqui, tá? Cuidado para não pegar essa linha aqui de baixo
não precisa pegar essa linha, tá? Pega só os tijolinhos. Ou então vai adicionando a seleção, né, através da tecla Ctrl. E aí, feito isso, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai utilizar novamente a ferramenta de matriz. Então, percebam que o processo é o mesmo, tá? A diferença é que a primeira coluna agora não é mais igual à segunda, né? Mas a partir da segunda, a gente repete esse processo, né? Da primeira e da segunda coluna, ele fica repetindo, tá? Então, eu já posso utilizar a matriz a partir do momento que vai ter uma repetição, certo? Então, ó, matriz, vim, peguei aqui, permiti que ele agrupe e associe, né? E aí, aqui ele tá ali, né? Aqui, por enquanto, ele tá com 2, certo? Mas a gente já pode ir mudando. Eu não lembro exatamente quanto é que ficou. Eu vou colocar 15 por enquanto, mas aí depois a gente vai testar. E aí, ele vai repetir 15 vezes, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Minto, não vai nem ficar com 15, porque agora ele tá sendo indo de 2 em 2, né? Eu vou colocar 8 por via das dúvidas e depois a gente vai testando. E aí eu vou vir com esse primeiro aqui, ó, pode ser em uma linha qualquer, tá? Tanto faz qual é a linha. O importante é que você pegue essa linha aqui inferior do tijolinho, dei um clique, solto o mouse, né? Subo aqui retinho e aí vou dar o segundo clique justamente nessa linha superior aqui dessa segunda fileira, tá? Então, ó, ele fez essa repetição, vai ser mais de 8, né? Então, eu vou colocar aqui 12, ainda é mais, acho que deve ser com 13. Mais 14. Não vai ser nem com 15. Vai passar. Mas eu vou colocar e aí a gente exclui essa de cima. Certo? Então, ó, ficou dessa forma. Só que aí eu vou fazer o quê? Vou selecionar um grupo, apertar SA, não é isso? E aí eu vou vir aqui em desagrupar. Certo? Para ele virar novamente tijolinhos individuais e não mais aquele grupo, né? E a gente vai pegar essa primeira fileira aqui, ó. Opa, puxei sem querer. Vai pegar essa primeira fileira aqui, sempre pegando da caixinha de fora, para não selecionar em nada aqui, né? Pega dessa caixinha de fora aqui e aí eu vou deletar esses tijolinhos que passaram da altura do meu forro. Então, perceba que ele ficou aí fazendo um desenho, né, bem repetido, né? Só que a gente não quer que fique essa marcação aqui, a gente vai querer que fique aquele variado. Então, o trabalho agora vai ser o quê? Eu vou sair trocando, né, os revestimentos que eu não quero que fique dessa forma. Então, eu vou selecionando mesmo assim, ó, variado, tá? Para ir trocando por outros tipos de bricks. Certo? Então, essa parte aí é mais chatinha, né? Vou até dar uma acelerada aqui, que não precisa da gente ficar perdendo tempo mostrando a vocês isso aqui, que vocês já sabem o que seria isso. Então, ó, fiz a seleção, segurando a tecla Ctrl, ele tá aqui com variações do brick, né? Eu vou vir aqui e vou trocar todos para o brick normal. Esse aqui eu fiz o contrário, eu apertei o SA, né? Para ser mais rápido, já que ele é o clarinho e eu quero poucos do clarinho. E aí, eu vou retirar, né, subtrair com a tecla Shift, os que eu não quero que seja trocado, os que eu quero manter, né? E aí, depois eu pego e troco o restante. Pronto, eu deixei o meu assim, vou colocar aqui em realista pra gente ver mais ou menos, ó, como ficou. Ficou dessa forma, tá? Eu coloquei o escurinho, alguns dos escurinhos, alguns dos mais clarinho. E a maioria daquele mais clássico, né? Que não tem muita coisa, aquele é mais comum, né? Pra não ficar muito feito. Então, aqui no 3D ficaria dessa forma. Agora a gente vai fazer a inserção do espelho, certo? A inserção do espelho eu vou fazer da outra forma que eu tinha mencionado pra vocês. Vou voltar aqui para cores consistentes. E aí, a gente vai vir aqui no menu de inserir. Então, lembrando que essa é a segunda forma que tem de carregar a família, certo? A gente vai fazer dessa forma e eu vou mostrar para vocês também que dá para fazer de outra forma. Ó, dá pra gente vir aqui em carregar família. E aí, a gente vai lá na nossa pasta que tá com as famílias. Então, tá aqui, ó, espelho oval. E aí, eu simplesmente vou mandar abrir. Essa é uma forma, tá? Vou cancelar aqui, vou fechar, para mostrar para vocês mais uma outra forma. Então, tem aquela de abrir diretamente na pasta e mandar carregar e fechar no projeto, que foi a primeira vez que a gente fez mostrando o revestimento. Tem essa segunda forma e tem essa terceira forma aqui também, ó, que simplesmente você vai lá na pasta, aí você vai clicar no arquivo e segurando você vai arrastar ele aqui, ó,
para dentro do software do Revit e vai soltar ele aqui na área de trabalho, tá? Não pode soltar ele aqui na barra, nem no navegador, tem que soltar aqui na área, certo? E aí ele vai simplesmente carregar e já ativar para você utilizar, tá? Então é uma forma bem prática também e utilize bastante. E aí vocês já vão estar aqui disponível para colocar na face. Esse espelho, a colocação dele também é na face, assim como o nosso investimento. Então é legal porque a gente pode fazer inserção na parede, por exemplo, ou na frente de um móvel de MDF, ou na frente de um revestimento, né? Então é bem importante. Então a gente já está vendo aqui, ó, percebam que a gente consegue ver a seleção, então sempre preste atenção à face que você está selecionando. Então se eu estou vendo aqui toda essa face da frente aqui do meu tijolinho pré-selecionada, né, com essa seleção azulzinha, então quer dizer que eu tô colocando na face correta. É só dar um clique, certo? E o meu espelho vai ser colocado. ESC para sair do comando e desativar. E aí a gente pode vir aqui, ó, e ir puxando o nosso espelho, aumentando, certo? Ou pode também aumentar por aqui, que eu considero mais simples aqui nessa parte do espelho. A gente pode aumentar a largura, se eu quiser, eu quero colocar 60, eu quero que ele fique um pouco mais largo para ficar mais gordinho, ou quero que ele fique aqui mais alto por 1,50, tá? Aí vocês quem vão dizer o que é que realmente vocês preferem. Eu vou deixar o meu aqui, acho que 1,30 por 50 fica uma dimensão legal. Vou colocar aqui, testar aqui 55. Pronto, eu vou deixar o meu com 55 de largura por 1,30 de altura. Lembrando que a gente pode mexer também na questão da espessura do espelho, certo? Esse aqui eu tô usando um de 4 milímetros, então é o que ele vai vir como padrão, tá? E tá bem direitinho aqui para vocês já colocar ele aqui, ó, centralizado. Como é que a gente faz para colocar centralizado aqui no nosso revestimento? A gente vai vir aqui com a cota alinhada, atalho DI, vai selecionar aqui a parede, tá? Posso pegar essa seleção da parede, do revestimento, só preste atenção para ser essa seleção na vertical, tá? Cuidado para não sem querer selecionar na horizontal aqui do revestimento. Então, pega essa seleção vertical aqui da parede e vou pegar essa outra seleção aqui do final do meu revestimento ou daquela linhazinha que a gente colocou, né? Então peguei aqui do final do revestimento. Percebam que esse espelho ele já vem com esse eixo, então isso facilita muito para a gente estar deixando ele na medida equidistante nas laterais, né? Deixando ele centralizado em alguma entre duas referências que a gente colocar. Então, a gente colocou entre a referência da parede e a referência do final do revestimento. E vou colocar aqui, selecionando o eixo do espelho. Ele já está exatamente centralizado, né? Por incrível que pareça, eu acertei exatamente no meio. Mas eu vou até deslocar aqui para vocês, para mostrar para vocês, né? Se ele tivesse deslocado, como é que a gente faria. Então, só repetindo aqui. Vou vir em cota alinhada, atalho DI. Fiz a seleção da parede, a seleção aqui do revestimento e a seleção do eixo do meu espelho. Então pronto, ele agora tá desalinhado. Como é que eu faço para ele ficar alinhado? Eu vou clicar na cota, colocando aqui para o lado de fora, tá? Para confirmar a minha cota, que é assim que a gente coloca a cota no Revit, né? Confirma e vou clicar nesse EQ que aparece aqui, ó, alternar a igualdade de cota, tá vendo? Quando eu clicar nesse EQ, ó, ele já vai centralizar o meu espelho, vai ficar aqui mostrando para mim que ele tá com distâncias, né, equidistantes. Vou clicar no EQ novamente, só para confirmar aqui que tá com o 0,50 e poder deletar, tá? Que se a gente deletar ele com o EQ ativado, ele fica dando um avisinho de restrição, avisando que ele tá quebrando, né, uma restrição, certo? Mas só é um aviso também, não é nenhum erro não. Então sempre desativa lá, clica novamente no EQ para ele voltar para a cota normal e você deletar sem ele mostrar nenhum aviso. Então pronto, feito essa questão aí do nosso espelho, a gente já tá com o espelho alinhadinho aí. A gente pode também mexer na questão da altura, né? Se eu quiser eu posso aumentar mais um pouquinho aqui a dimensão do meu espelho para ficar mais próximo da minha mesa. Eu vou até dar uma aumentada, botei com 1,46, vou arredondar para 1,45, né? E aí eu posso colocar a distância que eu quero aqui do meu eixo, ou posso também fazer o mesmo processo de equidistância entre o forro, o final do revestimento e o eixo do meu espelho, né? Como vocês preferirem fazer, certo? Eu vou deixar o meu assim. E aí agora a gente vai fazer o que? A gente vai colocar os gaveteiros aqui, 2 gaveteirozinhos, né, para dar um apoio aí à parte de maquiagem.
E aí a gente vai fazer também aqui uma estante, certo? Mas a estante a gente vai fazer com modelagem. Eu vou mostrar para vocês também que no template completo a gente tem bastante coisa, principalmente o velho construtor de roupeiro, né? Que ele é super conhecido e é o mais queridinho no template. Eu vou mostrar para vocês como utilizar, mas aqui no template básico a gente não tem esse construtor, então a gente vai fazer com modelagem, tá? Então essa parte de modelagem da estante eu vou deixar para depois. A gente vai fazer logo aqui a posição dos gaveteiros, certo? Então, vou colocar os gaveteiros aqui, o painel da TV e o outro gaveteiro aqui. E aí, depois a gente faz essa modelagem, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo gaveteiro. Vou vir aqui para a planta baixa e aí a gente vai colocar... Inclusive, ele tá com um revestimento entrando aqui na parede. Ajustei. Pronto. E aí, na planta baixa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em arquitetura, componente, e vou procurar por gaveteiro, certo? Então, eu deixei disponível aqui para vocês no template básico, um dos nossos gaveteiros do template completo. Eu vou estar mostrando para vocês, basicamente, as famílias que a gente tem paramétricas, né, de marcenaria, certo? Sem contar com os construtores que a gente tem também, que são aí uma mão na roda mesmo, porque a gente tem como fazer rapidamente várias coisas. Mas eu vou mostrar logo para vocês aqui as famílias paramétricas, tá? Que ele já vem com quantitativo de ferragem, ele totalmente ajustável, né? A gente tem como ajustar a largura, a altura, tem como trocar os tipos de porta, tem como colocar puxadores, né? Lá no template completo eu também deixo disponível vários puxadores. Tem alguns tipos aqui que já tem puxadores, que tem o puxador calha e o puxador corte 45, tá? E lá no template completo, né, todas as famílias paramétricas de marcenaria, eles têm essas variações dos tipos da frente da porta, da frente da gaveta, da frente do armário, certo? E a gente tem como também, além desses puxadores disponíveis, colocar outros puxadores que eu deixo disponível lá, tá? Mas aqui eu deixei disponível para vocês, né, esse gaveteiro de uma gaveta, tá? Nesse caso aqui a gente vai utilizar uma gaveta ao lado da outra. O correto, né, realmente seria a gente fazer uma caixaria para as duas gavetas para economizar MDF. Então isso é possível fazer lá no template completo, que eu já tenho isso disponível da parte da caixaria, com a gaveta ajustável, que aí só vem realmente a gaveta, né, com aí a corrediça telescópica colocadinha nela e tudo mais, que já gera quantitativo lá nas ferragens, nas tabelas de ferragem também, certo? Mas aqui, como a gente não tem essa gaveta ajustável, a gente vai fazer com esse gaveteiro de uma gaveta, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou mostrar para vocês, vou colocar com a gaveta lisa, mas eu vou mostrar para vocês que tem como a gente trocar depois tranquilamente, tá? Então, eu vou colocar ela aqui, ó, mais ou menos aqui, depois a gente vai fazer o alinhamento. Eu vou querer que ela fique duas gavetas nessa dimensão aqui. Então, aqui tem, se eu não me engano, foi 1 metro que a gente colocou. Deixa eu verificar aqui com a cota, ficou com 1 metro, certo? Então, se tá com 1 metro, eu vou querer duas gavetas, eu vou colocar duas gavetas de 50, né? Então, eu vou vir aqui selecionar, vou colocar a largura de 50, certo? E a altura dessa gaveta, eu vou colocar de 10. Qualquer coisa depois a gente ajusta. Feito esse ajuste aqui, aí eu já vou vir com a ferramenta de alinhar. Então, ativo o AL, né? Que é a ferramenta de alinhar. Seleciono primeiro o caminho, que é a parede, depois o objeto, que é o meu gaveteiro. O caminho, que é a parede, e depois a parte de trás aqui, ó, do meu gaveteiro, certo? Lembrando que o revestimento, eu vou mostrar aqui para vocês, o revestimento vai ficar acima, o nosso gaveteiro tá aqui abaixo. Então, cuidado para não alinhar com o teu revestimento, tem que alinhar com a parede, né? Porque o revestimento vai ficar acima do gaveteiro, ou seja, ele vai estar ali fixado na parede, certo? Então, cuidado para não deixar afastado e ficar aí um espaçamento entre o teu gaveteiro e a parede. Então, depois de a gente fazer isso, simplesmente eu vou vir também com a ferramenta de Align aqui na minha elevação 01. Seleciono essa linha tracejada, que é aquela linha de referência que a gente tinha colocado. E depois dou bem muito zoom e seleciono essa linha superior aqui do meu gaveteiro, certo? Então, ESC já estamos com o nosso gaveteiro aí posicionado, o nosso primeiro gaveteiro. Então, colocado esse primeiro aqui, simplesmente eu vou vir e vou copiar, né? Ou vou espelhar esse gaveteiro. Como é que eu espelho? Seleciono, venho aqui, ó, com a ferramenta de espelhar, selecionando um eixo, tá? Eu tenho como desenhar e tenho como selecionar. Como a gente já tem essa referência aqui, eu vou em selecionar, dá bastante zoom e seleciona essa linha aqui da lateral, né? Essa última linha aqui da lateral do meu MDF. Então, feito isso,
ele já vai espelhar o meu gaveteiro e vai ficar exatamente alinhadinho lá com o revestimento, tá? Após a gente fazer isso, a gente já tá aí com o nosso gaveteiro dando apoio para essa parte de maquiagem, estudo no geral, certo? E aí a gente vai fazer o quê? A gente tem como fazer a estante, né, e a colocação do painel de TV e mais gaveteiros aqui embaixo para dar apoio ao painel de TV, ok? Então, só para mostrar antes aqui para vocês, eu vou aqui abrir um novo projeto usando o template completo, certo? Para eu mostrar para vocês que a gente tem bastante coisas de famílias na parte de marcenaria aqui no meu template, certo? Então, vocês vão ter a oportunidade de ter acesso a tudo isso. Então, aqui, ó, em componente, né? A gente tem bastante coisas, olha só aqui. Subir. Abertura, tem ar-condicionado, tem essa parte aqui de armário, ó, porta de armário alto com 2 portas, uma porta, armário baixo de correr, 3 portas, 2 portas, inferior 2 portas, e todos têm, percebam essa variação aqui, ó, de porta lisa, puxador calha, corte 45, retrô, vidro com alumínio, né? Então a gente tem os armários inferiores, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse armário inferior aqui, ele é de canto. Então, ó, ele é de canto e esse aqui é de uma porta. Os armários inferiores, ele tem essa parte aqui de cima aberta por causa da cuba, né? Então, ele tá todo feitinho aqui com o fechamento e a gente tem como ajustar também essa largura aqui, né? Então, sempre que tem um encontro entre uma bancada em L, por exemplo, né? Um encontro entre 2 armários, a gente precisa ter esses armários de canto, tá? Eu explico isso bem direitinho lá no treinamento, como é que a gente pode utilizar, mas só para vocês verem, a gente também tem as variações das outras portas aqui, ó. Por exemplo, essa porta aqui de puxador corte 45, a gente tem as outras portas, né? Retrô, puxador calha, ó. Puxador calha aqui, certo? E esse aqui é o armário de canto. E tem outros componentes aqui também, né? Desses inferiores a gente tem normal, vou colocar aqui o normal sem ser de canto para vocês verem. Ó, ele é inferior, tá? Ele tem uma prateleira dentro que eu posso ajustar também a altura dessa prateleira. Por exemplo, eu vou colocar aqui com 25 de altura, ó. Então, ela desceu aqui, certo? Tenho como fazer esse ajuste. Tenho como retirar também essa prateleira. Se eu quiser aqui editar tipo, ó, eu posso desmarcar a prateleira, certo? E ela vai sumir. Eu posso desmarcar o fundo. Ah, eu não quero que esse armário tenha fundo. Eu posso desmarcar também para esse armário não ter fundo. Digamos que tem aí passagem de encanação e você quer deixar sem fundo. Tem como fazer o corte também, a gente também tem o furo nas peças, né, que dá para você fazer o furo. Então, você realmente vai dizer ao Revit como é que você quer e você já vai ter tudo disponível aí para você fazer. Tem como também ocultar aqui as portas da frente para a gente ver como é que tá a parte de dentro. Eu vou colocar a prateleira, ocultei as portas. Então, a gente consegue visualizar, ó, como é que tá ficando aí o meu armário, a parte interna, né? Então, todas as famílias de marcenaria, elas têm essa parte disponível, certo? Então, só para vocês terem aí essa ideia, e todos têm com essas variações aqui também, como eu mencionei para vocês, né? Puxadores. Tem mais puxadores aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse é o retrô, tá? Tem mais puxadores aqui. Só terminar de mostrar os armários que eu mostro os puxadores. O armário inferior, de canto, de 2 portas, de uma porta, superior, né? Ó, armário superior de canto também, tá? O superior tem tanto o inferior como o superior, os armários de canto. Canto 2 portas, tem variações de bancadas, tá? Tem a bancada engastada, essa bancada ela já faz o engaste lá na parede, então para detalhamento isso é uma mão na roda também, né? Quando a gente quer detalhar uma bancada engastada. Tem questões aqui de banheiro acessível, basculantes, a gente já tem componente de basculante junto com gavetão ou só basculante. Tem basculante inferior, né, que ela tem justamente essa parte de cima aberta. Tem a basculante normal, tem a basculante superior, certo? Tem bases de armários, né, pra gente colocar quando o armário vai até o final, variações de box, cabideiro, tem toda a parte de acessórios também, aqui são algumas cadeiras, tem toda a parte de acessórios também para dentro de móveis, né, aqui são na parte de pontos, né, a gente tem uma variação aí também dos interruptores, interruptor com tomada, e ele já fica com tudo ajustado lá, tá, gente? Então ele já fica com a simbologia vista em planta baixa e em 3D ele já bota lá a caixinha embutida na parede, onde vai estar prontinho para o seu render, e em planta baixa vai estar pronto também para o teu projeto executivo, tá?
Então, tem toda essa variação aqui. Também tem outros pontos, arandela com caixa. Toda a parte de simbologia de pontos elétricos é bem completa, né? As caixarias inferiores. Sim, o que eu ia mostrar para vocês... Ó, tem essas chapas também na face, que aí a gente pode fazer os tamponamentos dos móveis. Eu explico tudo direitinho como utilizar. E eu entro muito nessa parte de marcenaria, né, que eu tenho um conhecimento voltado na parte de marcenaria também. Então eu explico passo a passo realmente como é que vocês vão fazer todo esse detalhamento, né, como é que vocês vão estar colocando essas pecinhas, né, montando a marcenaria de vocês. Outra coisa, cooktop, tô rolando aqui só para procurar o que... Sim, pronto, achei. Eu queria mostrar essa parte de gaveta ajustável, né? Que seria o caso que a gente ia utilizar lá no nosso projeto. A gente faria uma caixaria completa, que a gente tem aí a caixaria, e a gente colocaria as gavetas ajustáveis. Para quê? Para que a gente não fique repetindo duas chapas, uma do lado da outra, que foi o que a gente fez através do nosso template básico, né? Para utilizar o gaveteiro que a gente tinha lá disponível. Mas aí aqui no template completo vocês vão ter como fazer de fato a montagem correta, né? Que seria esse gaveteiro. Tá? Então tem os gaveteiros de 1, 2 gavetas, 3 gavetas, 4 gavetas, entre outras coisas que eu vou mostrar para vocês mais para frente também. Nichos embutidos para colocar no banheiro, enfim, é muito maravilhoso e tem muita coisa. O que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Já eu mostro em relação ao construtor de roupeiro que a gente pode fazer na parte de estante. Então, deixa eu só minimizar aqui para a gente voltar aqui e não perder mais tempo. Então, ó, coloquei essas duas gavetas, certo? A gente vai fazer justamente a parte da estante agora aqui, logo aqui na lateral. Essa gaveta aqui, na verdade, eu coloquei ela alinhada com o revestimento, por enquanto. Mas eu tinha pensado em ela... talvez entrar na estante, né? Fazer alguma pegada mais legal. Vou fazendo aqui com vocês e aí a gente vai pensando junto o que é que a gente pode fazer. Eu ia fazer com vocês aqui de modelagem, né? Componente modelar no local, mas vai ser mais prático a gente fazer com chapas, certo? E aí a gente faz modelagem na parte aqui do banquinho. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai lá para a planta baixa e a gente vai utilizar, vou clicar aqui em componente, tá? Vai utilizar umas chapas que eu deixei disponível para vocês aqui no template, que é a chapa horizontal e a chapa vertical. E dá para fazer bastante coisa com essas chapas, tá? Então, vocês vão pegar aqui, primeiro a gente vai colocar os montantes, né? Que seriam as chapas verticais aqui da estante. E aí, depois a gente vai colocando as chapas horizontais para ir fazendo os fechamentos, né? E as prateleiras, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma chapa de um MDF de... Vou pegar de um MDF de 15 mesmo, certo? Então, chapa vertical, MDF de 15. Então, só recapitulando aqui, a gente foi em arquitetura, clicou em componente e aí vocês vão pesquisar aqui por chapa, certo? E vou utilizar chapa vertical de 15 milímetros. Então, cliquei aqui, a gente vai vir aqui posicionar próximo, tá? Em um local qualquer. E através do atalho de AL, a gente vai fazer esse alinhamento. Clicando aqui e clicando na quinazinha aqui da minha chapa. Depois eu venho aqui na parede e clico aqui no final da minha chapa, tá? E aí eu vou selecionar aqui a chapa e com essas setinhas aqui, ó, a gente pode vir ajustando aqui. Eu vou colocar ele vindo até mais ou menos a dimensão aqui da porta da gaveta, certo? Deixa eu ver aqui no 3D, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Só que aí a gente vai aumentar nessa altura para ele ir até o final, mas só para vocês verem. A gaveta vai ficar como se estivesse embutida, né? Esse gaveteiro aqui embutidozinho dentro da estante, certo? E essa altura aqui, né? Vou lá para elevação 01. A gente vai puxar, deixa ele indo até o final e vou clicar nessa setinha e vou puxar indo até o forro, né? Então, clica no mouse e vai segurando, arrastando aí até lá em cima. Pode usar o zoom também. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? Fiz essa primeira chapa, vou voltar lá para a elevação 01 e a gente vai copiar ela para o lado de cá, tá? Eu pensei em fazer uma abertura aqui na gaveta, nessa parte aqui de cá, mas aí a gente vê. Então, vamos lá. Vou copiar essa estante aqui com o atalho CO. Vou fazer uma estante fininha, certo?
Só para apoiar aqui, então a gente vai fazer um estampo de 35. Aliás, vou fazer um estampo de 40, então eu vou mover mais 0,05, certo? Então, recapitulando aqui, eu fiz um estante com afastamento de 40, então, ó, delete. Selecionei, dei o CO, cliquei e vou mover aqui ponto 4, certo? Porém, eu quero que essa estante fique exatamente com 40. Então, se eu mover daqui para cá 40, ela vai ficar com 41,5, né? Que é a espessura aqui da minha peça, certo? Mas eu vou querer que ela fique com o total de 40. Então, eu vou voltar 1,5. É só eu clicar na pontinha, ó. E clico nessa daqui. Ou então digito, né? 0,015. Que ele vai voltar 1,5. Como assim, Gigi? Não entendi nada. Deixa eu só mostrar aqui para vocês com a cota. Ó, agora ela ficou com 40, certo? Agora, como tava antes? 41,5, certo? Porque a gente não selecionou aqui, simplesmente copiou 40, ou seja, ficou 40 mais 1,5, que é a espessura da chapa. Então, o que é que eu fiz? Eu selecionei essa chapa e voltei aqui os 15 milímetros, que é a espessura da minha peça. Então, ela ficou com 40 de afastamento, certo? Então, entendido o que é que a gente fez? Beleza, então a gente já tá com a nossa estante aqui, ó, dessa forma, tá? A gente vai fazer aqui essa parte de baixo, a parte de cima e vai fechar essas prateleiras. Mas aí o que é que eu tinha pensado em fazer? Eu tinha pensado em a gente deixar com uma aberturazinha aqui da gaveta. Eu tô pensando até em aumentar mais aqui essa espessura dessa gaveta. Aí eu vou ver com vocês, mas quando a gente for colocar a parte das chapas horizontais, a gente vê isso. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Feito isso, a gente vai colocar agora essas divisões aqui das prateleiras horizontais, certo? E também fazer esse fechamento, né? A gente faz um afastamentozinho na parte de cima e na parte de baixo, que seria o fechamento superior e a base que os móveis têm, né? Quando eles vão até em cima, tá? Então, voltando aqui para a planta baixa, vou pegar aqui o componente, vou colocar aqui a chapa horizontal, 15 milímetros, certo? Então, agora é a horizontal. Vou colocar aqui, ESC, seleciono a chapa e com a setinha mesmo a gente vai ajustando aqui, ó. Vou vir para cá, colocar ela aqui por dentro e aqui a gente vai fazer esse alinhamento aqui. Porém, como fica ruim, que a gente tá sem a referência, a gente vai utilizar o align. Então, a L, eu pego essa referência aqui, ó, da frente da chapa e clico aqui, certo? Aí ele vai fazer o afastamento de trás, mas aí o afastamento de trás a gente tem a referência da parede, é só puxar então, certo? E vai ficar dessa forma aqui, beleza? Então, feita essa primeira parte, ok. Só que aí a gente vai dar um afastamentozinho aqui, né? Para o MDF não ficar em contato com o piso, a gente vai colocar uma base. Então, eu vou lá para a elevação. Com essa minha peça selecionada, eu vou mover aí 7 centímetros, mais ou menos a altura do rodapé, 7 ou 10, né? No mínimo. E aí, eu vou colocar depois aqui uma base, né? A gente vai colocar o fechamento aqui, certo? Para não ficar entrando poeira. Pronto. Vou agora começar a fazer as divisões dessa estante. Eu vou colocar aqui também, ó, copiar. Vou colocar aqui também, então selecionei CO, clico nesse ponto aqui e vou levar lá para cima. Coloquei aqui em cima. Com a ferramenta de mover, ó, com ele selecionado, eu clico aqui em mover, eu vou descer 3 cm. Então, puxei para baixo, coloquei 3 cm. E aí ele vai ficar dessa forma aqui. Esses dois afastamentos que a gente fez é o afastamento da base e aqui o afastamento do fechamento superior, certo? Só para o móvel ter esse afastamento aí de desconto da peça, certinho? Então, ok, se a gente tivesse lá no template completo, a gente já tem essa peça de fechamento aqui, iria colocar a peça toda de fechamento e tem também a base dos móveis, certo? Aqui a gente vai estar fazendo tudo com chapa, tá bom? Então, fiz esse de um lado, fiz do outro, ok. Vou colocar aqui, ó. Aliás, lá na elevação 01. Vou colocar aqui, ó, copy. E aí, eu vou sair copiando aqui uma chapa pra cá. Não precisa se preocupar com medidas agora, porque depois a gente coloca aqui distância, tá? Vou sair copiando uma chapa pra cá. Outra chapa pra cá. E aí, eu vou subir aqui, ó.
Vou colocar uma. Para eu ir confirmando, é só apertar Enter, tá? Para eu ir confirmando novamente a minha ferramenta. Ou então eu posso clicar lá em múltiplo, né? Lá em cima aqui, ó. Em múltiplo, eu não preciso ficar confirmando novamente, porque quando eu saio ele já tá com outra prateleira na minha mão aqui para eu inserir, certo? Nesse caso eu vou deixar essas prateleiras aí mesmo. Acho que já tá bom. Vou colocar mais um aqui. E aí a gente faz aqui distância aqui, certo? E aí como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a cota alinhada, certo? Primeiro a gente pode definir se quer algum alinhamento específico aqui do gaveteiro, por exemplo, e assim por diante, tá? E depois a gente faz essa aqui distância. Eu vou colocar logo um align aqui e a gente vê se dá certo. Eu vou colocar um align com esse gaveteiro aqui dessa prateleira. Então, eu venho aqui, depois venho aqui nessa parte superior aqui do gaveteiro. Fiz esse primeiro, certo? E aí a gente vai vir aqui com a cota alinhada agora. Clico aqui na parte de baixo dessa prateleira. Clico aqui na parte de baixo dessa daqui de cima, que vai ser o do fechamento. E aí começa a clicar em todas as partes de baixo aqui dessas prateleiras que estão entre essas duas referências, certo? E clico aqui fora, aqui em cima. Não clica aqui na parte da linha, tá? Clica sempre onde não tem nenhuma outra referência para ele não sem querer captar a cota também. Depois que eu fiz isso, aí eu posso vir aqui e clicar em EQ, certo? Que aí essas prateleiras internas entre as duas referências, elas vão ficar equidistantes. Clico novamente em EQ, que é para deletar a minha cota, certo? Cliquei e delete. E agora a gente vai repetir esse processo de EQ para essa daqui. Então, venho em cota alinhada, clico nessa parte inferior aqui, né, dessa primeira prateleira, que é a do fechamento, clico nessa parte inferior dessa de cima, e aí depois eu clico nessa do meio. E aí eu venho, clico aqui fora e EQ também, EQ novamente, delete, clico e deletei. Certinho, e aí vai ficar dessa forma aqui a nossa estante. Tá faltando só a gente fazer esse fechamento aqui e esse fechamento da base, né? O fechamento superior e a base, certo? Então, vamos agora fazer esses fechamentos. Como é que a gente vai fazer? Vou lá para a planta baixa, vou pegar aqui o componente da chapa vertical, MDF de 15 também, certo? Vou colocar nesse fechamento só uma chapa assim, fazendo esse fechamentozinho aqui, ó. Cliquei, ESC, e aí a gente vai fazer esse align aqui, ó. Vou trazer ela, opa, ao contrário. Vou clicar aqui, vou trazer ela para aqui para trás, certo? E a gente vai alinhar aqui por dentro através dessas setinhas, tá? Depois de ela alinhada, eu vou dar uma recuada nessa base. Eu posso dar uma recuada nessa base de 2 centímetros, 1,5 centímetros, que é só para a pessoa não ficar topando ali o pé, né? Geralmente a gente dá uma recuadazinha na base. Eu vou colocar um recuo de 2 centímetros. Então, recapitulando o que eu fiz, né? Eu estava com a minha base selecionada, então eu simplesmente movi. Mas se sem querer eu tirei a seleção da base, que foi o que eu fiz aqui, para eu enxergar o que está lá embaixo, eu simplesmente venho aqui em estilo visual e coloco em estrutura de arame, certo? A gente estava em cores consistentes, ó, não consigo enxergar o que está lá abaixo, né? Então eu venho em estrutura de arame, tá? E aí, ó, eu consigo selecionar essa que tá aqui. Eu posso não conseguir selecionar de primeira, então como é que eu vou fazer para trocar essa seleção? Com a tecla Tab, eu vou apertando, não seguro, tá? Só dou uma clicada, outra clicada, e aí eu vou esperando ele trocar para essa minha peça aqui, tá? Quando ele trocar, eu seleciono e agora sim, ó, eu tô com a minha chapa selecionada, eu vou mover para trás. Então, ponto 0,2 ou 2 cm. Outra forma de você pegar essa chapa é você vindo através do 3D, né? Ela tá aqui com a dimensão ainda total, padrão, que é de 70 centímetros de altura. Vem aqui, seleciona ela e aí você pode fazer esse movimento de 2 centímetros. Só é selecionar, voltar para a planta baixa e mover. Também tem essa opção, tá? A gente fez através da estrutura de arame, então vou voltar aqui para cores consistentes, que eu só botei em estrutura de arame para a gente enxergar aquela chapa.
Vou para a elevação 01, a chapa tá aqui, ó. Lembrando, uma coisa muito importante da gente conseguir fazer todas essas seleções é a gente manter essa caixinha de seleção aqui, ó, com todas as opções acionadas, certo? É muito importante você estar com todas as opções acionadas para você conseguir selecionar tudo, porque às vezes a gente sente dificuldade em selecionar algo e que nem o Tab tá dando essa ajuda, né? Que o Tab ele dá justamente essa opção de trocar a seleção do que está mais próximo do seu cursor. Só que se a gente tiver com essas caixinhas desabilitadas, o Revit não vai permitir a gente selecionar os elementos em subjacência, selecionar os elementos fixados, principalmente selecionar os elementos por face, né? Que é uma coisa que a gente faz bastante. Esse aqui que eu estou selecionando é por face, né? Eu estou colocando o meu cursor e o Revit está reconhecendo a face daquela chapa. Então, deixa tudo selecionadinho aqui, tá? Enfim. Selecionei a chapa, eu vou vir aqui com a setinha e vou arrastar, né, até essa parte de baixo dessa primeira prateleira, para ficar assim, ó, certo? Só dei um recuozinho aqui da base, né, que é pra gente não ficar topando o pé toda vez que for acessar aqui a estante, né? A gente costuma fazer bastante esse recuo de móvel. Ele pode ser feito entre os montantes, né, entre essas chapas verticais, ou essas chapas verticais também podem ficar alinhadas com essa prateleira aqui de cima e o rodapé ele ir até a ponta. Eu coloquei dessa forma aqui para facilitar o processo da gente só colocar uma chapa, mas lá no template completo, essa base já vem toda pronta, tá? Então, facilita de você escolher se você quer que ela fique por dentro da estrutura, né, por dentro dos montantes, ou se você quer colocar ela indo de fora a fora, tá? Porque a base já vai estar completa, você só vai ajustar até a dimensão. Assim como esse fechamento superior, eu também vou colocar com essa chapinha vertical, mas o fechamento geralmente ele é um U, né? Ele é uma chapa que faz aí esse formato de U. Então lá no template completo também já tem prontinho, certo? Então vou colocar aqui na elevação 01 só uma cópia, então selecionada essa chapa aqui que a gente colocou, eu vou apertar o atalho CO, tá? Vou clicar aqui na pontinha dela e vou trazer aqui até a parte entre o forro e esse montante. ESC, seleciono essa chapa e só vou puxar para ela ficar indo até a prateleira. Então, ela vai ficar exatamente assim também, tá? Com esse recuozinho. Lembrando que isso é uma opção, né? Você pode colocar ela alinhada com a frente, você pode colocar ela indo de ponta a ponta, né? Sem ficar entre esses montantes. Então, é variável. Lá no template completo já vai estar pronto. Fica mais fácil ainda de você escolher a opção. Uma coisa que vocês podem perceber é que quando a gente tá bem distante, os tijolinhos ficam parecendo que tá por cima do espelho, né? Mas ele não tá, ó. É só porque o espelho é tão fininho que quando tá distante, essas linhas ficam parecendo que... As linhas dos tijolinhos parecem que tá sobressaindo, mas, ó... Quando dá zoom, ela não dá, tá? Então, nem se preocupe que lá na elevação e na renderização, ele vai ficar tudo ok. É só quando a gente tá com o zoom bem distante, né? Que ele fica parecendo estar errado. Pronto, então feita essa parte aqui, só falta a gente colocar o fundo, né, da nossa estante. Então, a gente pode colocar o fundo tanto ele indo de cima a baixo, né, colocar uma espessura dele indo de cima a baixo, como a gente pode colocar a chapa entre as prateleiras, certo? Tanto faz. Como a gente já colocou as prateleiras aqui, eu vou colocar esse fundo ficando aqui entre as prateleiras, mas o que a gente poderia ter feito é ter colocado o fundo antes, né? Para quando a gente colocar as prateleiras, a gente já colocar com esse recuo, né? Seria uma opção mais óbvia, na verdade, certo? Mas só para a gente não ter que sair ajustando todas essas prateleiras, eu vou colocar ela por dentro. Mas eu também vou mostrar para vocês que com o template completo, a gente não precisaria estar demorando tanto para fazer essa estante. Apesar de já ser muito rápida com chapas, né? Porque se fosse com modelagem, ia ser muito mais demorada, né? Que é o que basicamente muita gente faz quando não tem um template próprio para projetos de interiores. Então, vocês com esse template básico, já é uma mão na roda, já acelera o projeto. E com o template completo nem se fala, vocês vão ver o que o template completo, a rapidez que ele vai fazer essa estante, tá? Através do construtor de roupeiro. Então, vamos só terminar aqui para eu poder mostrar isso para vocês. Lá em componente, a gente tem a opção aqui dessa chapa vertical. Lá no template completo, a gente teria também a chapa na face, né? Que seria também uma mão na roda para fazer aqui, tá? Mas a gente vai fazer, então, através da chapa vertical na planta baixa,
certo? Então, tô na minha planta baixa, eu vou inserir a chapa vertical aqui, ó. A barra de espaço, ela faz essa rotação, tá? Eu não sei se eu já mencionei isso, mas sempre que você dá uma apertadinha aqui, ó, na barra de espaço, ele vai rotacionar essas chapas, né? Esses objetos. Então, eu vou colocar ela aqui no canto, mais ou menos, mas a gente vai fazer esse align aqui. Então, ó, ela ficou por trás aqui. Se eu quisesse enxergar, eu poderia colocar como? Através da estrutura de arame, né? Mas eu já tô enxergando aqui na pontinha, então já me serve. Align, né? AL, cliquei na parede, cliquei aqui no cantinho da minha chapa. ESC, seleciono e através dessas setinhas, ó, eu vou puxar para ficar entre os montantes. Tá? Ainda com ele selecionado, eu vou lá para minha elevação 01 e só vou ajustar aqui, ó, para ficar entre as prateleiras desse primeiro aqui, ó. Certo? Então é possível fazer isso, ou também é uma forma mais fácil a gente puxar até o final e a gente colocar a ferramenta de unir, tá? Então deixei aqui entre essa prateleira e a de cima e a gente só vai fazer a união com essas chapas horizontais. Então, ó, quando a gente for lá no 3D, vocês vão observar aqui, ó, que tá aparecendo, ó, que tem alguma coisa errada aqui, mas é justamente porque essa chapa que a gente colocou, ela está sobressaindo, né, nas nossas chapas. Então, como que a gente vai fazer para essa chapa aqui unir com a outra? Ou seja, ela vai fazer essa subtração, né, que a gente não tinha deixado na inserção dessa chapa de 15 milímetros no fundo. Como que a gente vai corrigir? Lá na minha aba modificar, né, nesse menu aqui de modificar, eu tenho essa ferramenta de unir geometria. Cliquei nela, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar múltiplas uniões, tá? Vou selecionar primeiro a minha chapa aqui do fundo, certo? Então, primeiro, se é múltiplas uniões e essa é a peça central que eu quero unir com outras, então ela tem que ser selecionada primeiro. Então, ela quem vai ser unida com outras. Então, eu quero que ela seja central e agora eu vou selecionar as que eu quero unir a ela. Então, vai ser essa e essa. Certinho? E ESC. E olha só, já tá tudo unidinho, ó. A gente já fez essa correção e essas peças agora já estão por dentro, certo? Então, facilitou bastante o processo, né? E a gente terminou a nossa estante, tá bom? Uma coisa que a gente pode fazer é trocar aqui o material dessa estante, né? Eu posso vir tanto na estante, né, como o gaveteiro, eu posso vir em editar tipo, e aí ao invés de eu deixar aqui com MDF branco, eu tanto posso colocar na caixaria como na frente da gaveta, tá? Então, essa peça aqui eu posso colocar um material diferente da caixaria total também. E aí eu vou vir aqui, eu vou colocar tudo com um MDF madeiradozinho. Vou colocar esse de Carvalho Servilha. Tem MDF cinza, Fendi também, tá? Vocês podem ficar à vontade. Acho que eu vou colocar o cinzinho. Então, cinza. Eu vou até, para eu não ter que abrir aqui, eu vou selecionar, dou um Ctrl C, venho aqui, ó, e dou um Ctrl V. E já tudo certo. Quando eu der OK, ele trocou na outra gaveta também já. Por quê? Lembram disso? Porque é uma configuração que está por tipo, né? Então, configuração que está por tipo é alterada em todas daquele tipo. Se fosse por instância, seria somente nesse gaveteiro que eu selecionei. Tá? Então, fiz aqui o dessa gaveta. Agora, eu vou selecionar aqui essa chapa e vou trocar da minha chapa vertical também. Percebam que ele vai trocar em todas as minhas chapas verticais. Se por um acaso a gente fosse utilizar ou estivesse utilizando já essa chapa vertical com outro material, eu precisaria duplicar, tá? Tipo, eu quero que nesse meu projeto eu use essa chapa vertical tanto com o MDF branco como com um MDF cinza. Então, eu precisaria duplicar, tá? Para eu ter dois tipos e eu poder trocar, porque o material está por tipo. Né? Então, se eu troco em um, vai ser trocado em todos. Como a gente só está utilizando aqui na estante, então eu vou dar um Ctrl V aqui também e já vou aplicar, ó, ele já vai trocar em todas as chapas que foram usadas verticais aqui na minha estante. Todas vão virar a MDF cinza porque todas pertencem a esse mesmo tipo, né? E agora eu vou selecionar a chapa horizontal também e vou vir aqui em editar tipo, também vou dar um Ctrl V aqui, ó, do MDF cinza e aplicar e ele já vai ser colocado ali na minha estante, e agora a minha estante tá toda cinzinha.
certinho. Então, a gente já fez essa primeira parte aqui do nosso projeto, a gente já tá com os tijolinhos, né, com os nossos tijolinhos parametrizados, a gente já tá com o nosso espelho oval aí que vocês ganharam de brinde, né? E a gente tá com esses gaveteiros com a estante. Uma coisa importante também é que a gente pode aplicar a união entre esses dois gaveteiros, tá? Lá na ferramenta de modificar unigeometria, eu posso vir aqui, eu vou até desativar o múltiplas uniões, que eu não preciso mais, né? Vou clicar em uma gaveta e clicar em outra. E aí ele vai ficar aqui retinho, né? Como se essa chapa fosse única, tá? Como se ela fosse uma peça só. Então fica bem melhor visualmente, né? E mais correto também. Certinho? Então agora a gente vai fazer o nosso painel de TV. Vou lá para a elevação 01 e a gente vai vir aqui em arquitetura, componente e vou colocar esse painel. A gente tem dois tipos de painel. Tem o painel com recuo nas laterais e o sem recuo nas laterais. Qual a diferença entre eles, né? O painel que tem recuo, a gente pode estar colocando uma iluminação, e o painel que não tem recuo, a gente vai trabalhar ele simplesmente como um painel de TV avançado, né, para ele ter uma passagem para fiação por trás. Então eu vou mostrar para vocês aqui a diferença. Vou colocar 2, só para vocês verem aqui e mostrar aqui na elevação. Opa. Aqui na elevação. 0,2. 0,2 não pega. 0,3. Deixa eu mostrar aqui. Pegar aqui a elevação 0,2, eu vou arrastar ela mais para frente aqui, ó, para pegar. Ó, aqui é o nosso painel com recuo, né? Então a gente tem um espaçamento para colocar fita de LED aqui e fazer uma iluminação indireta. E esse outro aqui não tem recuo, ele é simplesmente um painel avançado onde tem um espaçamento, né? Ele é como se fosse oco por dentro. E aí ele tem um espaçamento para fiação da TV, né? Para poder permitir que coloque toda a fiação e a gente não fica com a fiação aparente no projeto, certo? Então, vou voltar aqui para a elevação 01, vou deletar só para refazer esse processo com vocês. Então, tô aqui na minha elevação 01, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui em componente, tá? E aí vocês vão pesquisar aqui, então, arquitetura, componente, vão pesquisar aqui por painel e vocês vão ver justamente esses dois painéis. Eu vou utilizar esse painel com recuo, tá? Pra gente fazer uma iluminaçãozinha aqui por trás, a gente pode colocar uma fita de LED e tudo mais. Então, ESC, depois de eu selecionar ele aqui nessa face, vou ajustar aqui através das setinhas, ó, que tá passando, eu vou colocar aqui pra dentro, vou ajustar através dessas setinhas. Esse painel eu vou deixar ele indo até em cima, e essa parte aqui dele eu vou deixar mais ou menos alinhada com isso aqui. Então, eu vou utilizar o AL de Align, né, para alinhar com essa prateleira aqui, ó, certo? E depois eu vou só ajustar a parte de cima para compensar o que eu fiz de ajuste, certo? Então, deixei ele ajustado aqui, vou selecionar, vou trocar também ele aqui para o MDF cinza. E ele vai ficar dessa forma aqui. Ó, certo? E aí, com essa parte aqui, ó, vou ocultar essa parede para vocês verem melhor. Com essa parte aqui recuada, a gente pode colocar uma iluminação aqui por debaixo. Essa parte de cima eu deixei ainda até o forro, mas quem quiser colocar a iluminação por cima também pode. E eu deixei essa parte aqui mostrando afastada pra gente colocar o gaveteiro. Pode botar um gaveteiro aqui, né, para suporte de apoio a essa TV e depois colocar a iluminação, tá bom? Então, ok, feito essa primeira parte, vou voltar aqui. Esse é o outro projeto do template completo que eu tinha deixado aberto. Pronto. E aí, vou voltar aqui para a minha planta baixa para a gente colocar os gaveteiros, tá bom? Então, ó, aqui na planta baixa, eu vou lá em arquitetura, componente, vou pesquisar por gaveteiro. Gaveteiro de gaveta lisa, né? Aquele mesmo que a gente utilizou lá na nossa mesinha. Só que aí a gente vai ajustar a line, colocar ele aqui também, pegando da parede. Opa, errei aqui. Parede e o finalzinho aqui do gaveteiro, tá? A gente vai ajustar ele para pegar nessas divisões aqui. Então, vou lá para a elevação 01. Primeiro, para a gente ver aqui essa dimensão que tem aqui. Então, com a cota alinhada, ou então também com essa ferramenta de medir entre duas distâncias, tá? A treinazinha, eu posso estar captando também aqui essa medida. Então, tá com 1,40. Eu posso fazer 2 gavetões de 70 ou 3 gavetões, né? Então, ó,
A gente pode fazer dessa forma aqui. Vou pegar esse meu gaveteiro e vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou alinhar, eu vou subir ele, né? Vou colocar ele, deixa eu mover aqui mais pra cima. Eu vou colocar ele alinhadinho aqui com essa prateleira, tá? Vou alinhar aqui, ó, a parte de baixo dela com a parte de baixo dele, certo? Vou deixar um espaçamentozinho aqui. Deixa eu olhar aqui. Vou fazer assim, vou fazer esse alinhamento aqui e depois a gente vai copiar aqui mais uma outra fileira dessa gaveta. Só que aí é o seguinte, o que é que eu quero mostrar para vocês? Que o Revit também serve como calculadora, ele também faz cálculos. Então, por exemplo, 1 em 40 dividido por 2, beleza, a gente sabe que vai ficar com duas gavetas de 70. Mas se digamos que fosse um cálculo mais difícil, então como é que a gente iria fazer? Eu vou selecionar aqui a gaveta e lá em largura eu vou colocar o meu cálculo, que seria como? Sempre que eu for fazer um cálculo no Revit, eu preciso colocar, é igual ao Excel, não sei se você já mexeu em Excel, mas a gente coloca sempre quando vai utilizar uma fórmula, né? A gente coloca esse igualzinho na frente. Então, é basicamente isso. Lá em largura, a gente vai colocar o igual na frente, certo? E aí, a gente vai colocar assim, 1,4, né? Que seria a dimensão que a gente conferiu lá, dividido por 2. Dividido é essa barrinha, tá? Então, ó, ele já vai calcular aqui 70 centímetros para mim, certo? Então, se fosse um cálculo mais difícil, seria bem bacana, porque ele já ia ter tudo calculadinho aí. A gente poderia botar 1 em 40 dividido por 3, se você quiser 3 gavetas, e assim por diante. Ele já deixa prontinho aí a resposta para você, colocando a dimensão no seu objeto. Então, é bem bacana que a gente não precisa estar abrindo calculadora para fazer isso, certo? Então, feito aí, tá com 70, né? Eu vou pegar a ferramenta de Align novamente e vou vir aqui, ó, nessa lateral da minha estante e vou pegar na lateralzinha do gaveteiro. Vocês sempre deem muito zoom, assim, para vocês terem certeza de qual a tecla que vocês estão selecionando, tá? E aí, feito isso, eu posso agora espelhar aqui, né, o meu gaveteiro, ó. Selecionei, vim em espelhar, selecionando o eixo e clico aqui nessa pontinha, certo? Então, ó, já coloquei aqui as duas gavetas. Eu poderia aumentar a profundidade dessa minha gaveta, poderia deixar ela alinhada com essa prateleira parte de cima e deixar essa parte de cima maior, poderia fazer o que eu quiser aqui, tá? Tô fazendo aqui, mas vocês podem fazer a forma que vocês querem. Ó, e aí a gente vai fazer a cópia, tá? Vou selecionar aqui, cliquei, venho aqui em copiar, vou desativar essa opção de restrição e de múltiplo, tá? E aí vou pegar esse início aqui, ó, tiro o zoom e vou trazer aqui para o final, tá? Vai vir para cá. Peguei o ponto errado aqui. Vou voltar aqui, ó. Pronto. Ajustei. Certo? E aí, ó, vai ficar dessa maneira aqui. Fiquei com as duas gavetas, tá? Fiquei com o painel de TV e a estante. Vou colocar só uma chapinha aqui. Esse meu painel, ele tá com um afastamento aqui, com esse avanço de 4 centímetros. Eu vou colocar com 5 centímetros pra gente ter um afastamento melhor aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês onde vocês enxergam. Tanto na planta baixa, a gente enxerga esse afastamento aqui, como na elevação. A elevação, se o de vocês estiverem aqui bem centralizado, como o meu tava, e não conseguir ver cortando, ele ficou exatamente no meio da chapa. Como é que você faz? Seleciona aqui o E02, clica nessa linha que está tracejada e com a teclinha do teclado, a setinha, né? Você vai movendo mais para o lado direito. Aí você consegue que ele corte aqui mais para o lado do painel. Dou 2 cliques aqui e ele vai me levar para a elevação, certo? E tá ficando desse jeito. Eu pensei em colocar uma chapa aqui de 15 cinza, né? Para fechar esse fundo e sair a iluminação por aqui. Então, como tá muito próximo aqui, ó. Medir aqui essa distância que ficou aqui, ó. Para a saída de luz tá com 2 centímetros. Mas quando eu colocar uma chapa de 15 vai ficar só com meio, né? Então, eu vou colocar ele com um avanço aqui de 6 centímetros. Certo? 6, 7 centímetros. Vou botar 6,5. Certo? E aí, quando eu colocar a chapa de 15 aqui, vai ficar tudo ok, né? Então, como que a gente vai colocar? Lá na planta baixa, eu venho aqui em componente, chapa vertical de 15, rotaciono,
Vou colocar aqui, ó, AL. Selecionei na parede, selecionei aqui na pontinha dela. Vou para minha elevação 01 e vou fazer o ajuste dela aqui, ó. Vou alinhar com essa parte de cima do meu gaveteiro. Essa daqui vai de canto a canto. E vou lá para minha elevação 02, ó, que tá cortando o meu painel, para eu trazer essa chapa até encostar aqui nessa entradinha aqui, ó, do painel da TV, tá? Porque se a gente fizer isso pela elevação 01, ela vai ficar alinhada com essa frente, né? Vai ficar com esse espaçamento aqui sem a chapa. Se a gente coloca aqui, ó, fica encaixadinho perfeitamente, tá? E aí aqui, ó, vai ficar dessa forma. Depois a gente só vai vir com a fita de LED colocando por aqui, né? Então, ó, vai ficar dessa forminha aqui. Eu tinha ocultado essa parede. Vai ficar desse jeito aqui, certo? Então, ok. Feito essa primeira parte, agora a gente vai para fazer o nosso banquinho. Vou unir aqui esse piso com essa parede. Ó, já tá unido. Certo? E vamos fazer agora o nosso banquinho e colocar... Deixa eu ver aqui. Na elevação... Opa! Na elevação 01. Eu não deixei TV para vocês aqui no nosso template básico, mas eu tenho TV no template completo. Eu vou disponibilizar para vocês essa TV. Tá bom? Então eu vou colocar pra gente lá na pasta para vocês inserirem essa TV aqui também, certo? Lá no template completo ela também já vem tudo prontinho. Eu vou disponibilizar essa família com pelo menos um tipo de dimensão, tá? Mas lá no template completo ele tem várias dimensões. Eu vou estar mostrando para vocês. Inclusive, eu prometi que eu ia mostrar como que a gente fazia rapidamente essa estante lá no roupeiro. Lá com o construtor de roupeiro no nosso template básico. Então, não fiquem assustados. Deixa eu deletar esses armários que eu tinha mostrado. Mas olhem só isso. Vou mostrar aqui assim. Deixa eu trocar. Então, vamos lá. Aqui em parede, né, que o nosso roupeiro, ele é feito com parede cortina. Lá embaixo a gente tem cortinas de tecido. Sim, a gente tem vários tipos de parede, né? Já começa por aí. Tem vários tipos de paredes, template completo. E essas paredes, elas já vêm todas configuradas, né? Com as espessuras corretamente. E também tem algumas paredes que elas já vêm com rodapé, tá? Então, a gente tem as paredes normais sem rodapé, tanto para a parte interna como para a parte externa, de várias espessuras também, na parte de drywall, bloco de gesso e paredes de alvenaria. E tem também aqui as paredes com rodapé, com as variações também dos rodapés, certo? Então eu explico tudo direitinho lá no treinamento. A gente tem como tanto inserir o rodapé manualmente, né? Eu tenho já os rodapés disponíveis para serem inseridos manuais, como também essas paredes que já vêm com rodapé, que aí otimiza mais ainda, né, o nosso tempo. Então, depois de todas essas paredes, rodapé embutido e tudo mais, tá? Depois dessas paredes, a gente tem cortinas de tecido, tem um construtor de estrutura de metalon, né? Que é bem bacana, eu vou mostrar para vocês também. Eu mostro amanhã esse construtor aqui. E tem o nosso painel frisado, né? Ele faz aí ripadinho, é bem super prático também. Tem persianas horizontais, romanas e tem os nossos construtores de roupeiro, tá? Tem a parte de fazer a caixaria e a parte de fazer a inserção das portas. Então, ó, selecionei aqui esse roupeiro fundo. Vou fazer aqui, tava com 40 centímetros, né, mais ou menos. Vou colocar aqui com 40 centímetros. Ó, ele já fez aqui a parte da caixaria. Então, todo aquele trabalho que a gente tinha feito lá, né, já tá economizado aqui da inserção das chapas. Tem como a gente trocar aqui, ó, só para vocês verem. Vou aumentar essa caixa. Tem como a gente trocar a profundidade. Essa profundidade aqui, ela tá com 58, certo? Mas tem as variações aqui da espessura da chapa e também dessa profundidade. Eu poderia deixar todas essas com 50, por exemplo, tá? Então, digamos aí que eu quero deixar... Opa! Tem negócio de MDF cinza aqui. Quero deixar todas com a profundidade de 50. A chapa tava de 18, não foi? Então, Ctrl C aqui. Sair dando Ctrl V aqui. Ó. Quando eu aplicar, ó, ele reduziu aqui
8 centímetros da minha estante, certo? Tenho como trocar também a espessura da chapa, né? Com as chapas de 25, 15, tá? Tem também a chapa de 6 para colocar no fundo, ou se você quiser a chapa de 15 e assim por diante, você pode trocar essa parte do fundo, certo? Aqui, ó, tá o MDF branco de 6, parte do fundo, certo? E tem como também você trabalhar com um layout, né? Se você quiser manter uma distância fixa na hora das divisões, você também pode, tipo, eu quero uma distância fixa, um layout na parte de dentro com um distanciamento de 50 centímetros, por exemplo. E ó, ele já vai colocar aí prateleiras com essa distância entre elas de 50 centímetros, certo? E assim por diante. Então, ele tem essa forma de fazer assim, né? Posso colocar aqui nenhum, deixa eu aplicar aqui. Ele vai excluir essas prateleiras, certo? E eu posso colocar manualmente também, né? Tanto através do 3D, como através da elevação. Então, ó, eu venho aqui com eixo cortina e aí eu vou fazendo a inserção dessas prateleiras, ó, como eu quiser. Certo? Posso, depois que eu inserir aqui, eu posso também mexer nesse afastamento, ó, percebe essa última aqui, tava com 73, eu vou colocar ela aqui com 45, e aí ela vai ajustando. E aí eu posso vir onde eu quiser colocar montante aqui para dividir, ó, eu posso colocar um montantezinho aqui só no meio, né, ó. E aí, ó, ela ficou com essa passando. Mas eu não quero essa passando, eu quero que essa outra aqui que passe por cima. Eu tenho como fazer esse ajuste rapidamente. Então, minha gente, esse roupeiro aqui, olha, é uma agilidade, né, em nosso projeto. Deixa eu excluir esse eixo aqui. É uma agilidade em nosso projeto que realmente não tem explicação, né? A gente realmente não precisa estar perdendo tanto tempo se a gente tem essa facilidade de estar fazendo com um template que realmente disponibiliza otimização de tempo e alta qualidade dos nossos projetos. Aqui a parte de base e rodapé a gente também tem aqui, ó, tudo disponível para vocês. Vou mostrar aqui só para a gente não perder tempo, ó, tem a base do armário, né, que já tem como colocar direitinho aqui, eu vou colocar aqui ao lado, tá? Ela já vem, pega toda essa parte. Tem como fazer também aqui aquele fechamento que a gente tinha feito, tem um horizontal e tem um vertical. A gente sempre utiliza os fechamentos na parte de marcenaria. Lá no template eu explico direitinho a função dos fechamentos, certo? Então já tem tudo prontinho só para vocês inserirem. Uma coisa que o construtor também faz, que é bem bacana, é, digamos, eu não quero que ele tenha essa lateral, eu quero que ele faça um recuo. A gente tem como também excluir só uma parte aqui, ó, e ficar dessa forma aqui, entendeu? E assim por diante. Tem várias coisas que dá pra gente fazer com esse construtor. Beleza? Tem como trocar material, tem como fazer todos os tipos de ajustes que vocês imaginarem e de uma forma super rápida e prática, tá? Então, voltando aqui, né, pra gente não ficar perdendo tempo de aula, deixa eu salvar aqui o projeto. Pra gente não ficar perdendo tempo aqui de aula, vamos voltar aqui para o nosso projeto. Mas vocês viram que, sem nem dizer a diferença de tempo aí, hein, que a gente passou fazendo aqui para a gente fazer através do construtor, né? É muito rápido. Então, ó, a gente vai colocar a TV, eu vou disponibilizar para vocês um tipo, tá? De tamanho, de dimensão aqui da TV. E também, amanhã a gente coloca essa TV na próxima aula. A gente coloca a fita de LED, a gente coloca a parte de decoração e tudo mais. Mas vamos logo então para a parte de modelagem aqui do nosso banquinho, certo? Que a gente vai fazer de fato com a modelagem, né? Com a parte de extrusão, a parte de revolução, um banquinho redondo, né? Para a gente ver essa questão de revolução. E aí, a gente já vai fazer essa modelagem diretamente no nosso projeto. A gente viu, né, na aula anterior como fazer a modelagem na criação de uma família, né? Então, dentro da criação da família, a gente modelou lá. E agora a gente vai fazer um banquinho modelando no local, né? Especificamente nesse projeto, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é lá em planta baixa, né? A gente vai fazer aqui, ó, a abertura do nosso novo componente. Ao invés de a gente clicar aqui em componente, a gente vai vir aqui na setinha e vai vir aqui em modelar no local,
certo? Então, sempre que a gente for inserir um componente, a gente simplesmente clica aqui que ele já vai para essa primeira opção de inserir componente. Mas quando a gente quer criar um novo componente, que é o caso que a gente vai fazer aqui com esse banquinho, a gente clica na setinha e vem em modelar no local. Ele vai primeiro pedir para que a gente selecione uma categoria específica, tá? Então, essa parte de categoria é uma coisa que, para quem não tem ainda conhecimento no Revit, talvez fique meio confuso com isso, né? Mas a gente até fez lá no tijolinho, colocou como modelo genérico. Mas é o seguinte, sempre que a gente for fazer qualquer tipo de modelagem, o Revit vai pedir para que a gente diga, né, a que categoria essa família, né, vai pertencer. Que isso que a gente está fazendo aqui, mesmo que a gente está modelando no local, é uma família também, tá? Só que é uma família modelada no local. Ele sempre vai permitir que a gente faça essa família dentro de uma categoria. Então, é obrigatório, né? Você precisa dizer qual é essa categoria, porém, nem sempre vai ter a categoria aqui. Então, quando não tem a categoria, automaticamente você já coloca como modelo genérico, né? Ó, modelo genérico, certo? Que foi o que a gente fez na aula anterior com o nosso revestimento de tijolinho. Porém, algumas categorias, que é o caso do nosso banco, tem aqui que é de mobiliário, certo? Só que aí o que é que você precisa pensar? Se você for fazer um objeto que precise detalhá-lo, certo? Eu preciso que esse meu banquinho seja detalhado porque ele vai ser mandado fazer, certo? Aí você pega e coloca ele como modelo genérico. Por quê? Porque a categoria de imobiliário, a Autodesk, né, quis que fosse dessa forma. Ela quis que a categoria imobiliário não permitisse que as nossas vistas pudessem ser detalhadas. Ou seja, quando a gente corta uma peça que está dentro da categoria imobiliário, ele fica como se fosse uma vista lateral. Ele não permite que a gente veja essa parte interna, esses detalhes internos da peça. Tá? Então, é a forma que eles fizeram e algumas categorias têm essas restrições. Nesse caso aqui, de mobiliário, ele tem essa restrição, realmente não permite que faça detalhamento. Então, quando a gente vai fazer um objeto que a gente quer detalhamento, não dá para ser mobiliário, por mais que ele seja mobiliário, tá? A gente coloca como modelo genérico para a gente ter essa permissão de cortar e detalhar ele bem direitinho, certo? No caso do nosso banco, se a gente... esse banco que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um banco igual a da loja tal. Então, se você vai colocar para o seu cliente simplesmente a especificação lá do teu objeto, então beleza, você pode trabalhar com a categoria de imobiliário, porque você não vai precisar detalhar aquele objeto. Mas se você vai precisar detalhar, né, vou realmente mandar fazer, então é melhor que você coloque como modelo genérico, tá? Então eu vou colocar aqui como modelo genérico por uma questão de simplesmente mostrar para vocês que a gente já vai ter todos os detalhamentos da peça. Mas se vocês quiserem, podem colocar como mobiliário também, só lembrando que vai ter só essa diferença aí entre as visualizações dos detalhamentos, tá? Então, modelo genérico, e aí eu vou só colocar aqui banco, caps lock. E ok, a gente agora tá no menu de modelagem, tá? Saí daquele menu de arquitetura e entrei no menu de modelagem. Percebam que quando a gente entra aqui no menu de modelagem, a gente não consegue mais selecionar nada que está abaixo, certo? Então, a gente saiu daquela parte de construtiva, né? Onde estava o nosso projeto, já mudou aqui esse menu, não tá mais arquitetura e tal, tá? Criar, inserir, anotar, certo? Que é diferente esse menu aqui e a gente só consegue ter acesso ao que tá abaixo, né? O que está lá por fora desse mundinho de modelagem quando a gente concluir ou cancelar esse modelo, certo? Fora isso, estou aqui dentro do mundinho de modelagem, tá? Não consigo ter acesso e o menu também é diferente. Então, beleza, a gente vai começar fazendo nosso banco vai ser circular, certo? A gente vai começar fazendo aqui pela parte do assento do banco, certo? E aí depois a gente vai detalhando ele melhor. Então, eu vou fazer aqui um banquinho circular, por isso eu vou utilizar a ferramenta de revolução de sólido, né? Eu vou colocar aqui o cursor para vocês verem. A revolução é o quê? A gente faz o desenho do perfil e determina um eixo. E aí esse perfil vai ser rotacionado em torno desse eixo, tá? Então, dá para a gente fazer o banquinho através de revolução. Um banquinho redondo, né? Então, eu vou vir aqui em revolução. Primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso ir para uma elevação, certo? Inclusive, eu vou cancelar aqui novamente. Vocês vão estar aqui. A gente vai lá para elevação, certo? E aí vocês vêm criar e clica em revolução,
certo? Porque aí vai aparecer essa caixinha aqui. Quando ela aparecer essa caixinha, a primeira coisa que ele vai pedir para vocês selecionarem é um plano, porque lembra que eu falei na aula anterior que sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de peça, né, qualquer tipo de modelagem que não seja através da planta baixa, ele sempre vai perguntar qual vai ser então o plano de trabalho, porque o plano de trabalho do Revit é o piso, tá? Então se eu não estou na planta baixa, então ele já sabe que eu não vou utilizar o plano de trabalho do piso, então ele tá me perguntando em que plano de trabalho você vai usar então. E aí eu vou selecionar aqui o plano, tá? Vou deixar aqui como selecionar plano e vou colocar aqui essa parede, tá? Ele vai ficar meio que entrando aqui na parede, mas não tem problema não, depois a gente vai puxar, tá bom? Então, eu posso colocar isso na elevação 1, eu posso colocar isso na elevação 2, ó. Vou cancelar aqui, novamente, só é cancelar o modo da adição, tá? Só cancela uma vez, não cancela o modelo não. Vou para elevação, vou para outra elevação, né? Que essa elevação 01 já tá bem comprometida. Vou para elevação 04, tá bom? Que vai ficar logo na lateral do meu... Ó, a elevação 04 é essa aqui, ó. Vai ficar... Eu vou utilizar essa parede daqui. Logo na lateral aqui da minha mesinha. Então, elevação 04, vou vir aqui em criar, revolução. Ele vai perguntar qual o plano. Eu digo ok e clico aqui, ó. Tá vendo que ele tá captando? Ó, vou tirar um pouquinho o zoom aqui, ó. Ele tá captando todo esse entorno aí da minha parede. Certo? Então, eu estou conseguindo fazer com que o Revit reconheça essa face da parede. Só dou um clique aqui, ó, e ele já vai permitir, já vai abrir a minha caixinha de desenho, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o perfil do nosso banquinho, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou fazer um retângulo só para a gente ter uma ideia aí de como seria a dimensão desse nosso banquinho. Então, a gente pode vir aqui e deixar um banquinho com 45 centímetros mais ou menos de diâmetro, tá? Porém, lembrando que como a gente vai desenhar o perfil, a gente vai ter uma dimensão aí de raio, né? Então, eu preciso colocar o quê? Metade de 45. Essa parte da cota temporária também pode fazer cálculo, tá? Então, ó, eu selecionei aqui a linha. Eu vou colocar igual, né, ponto 45 dividido por 2. Por mais que seja um cálculo fácil, eu tô mostrando para vocês para fazer aqui, para vocês entenderem que não precisa ficar utilizando calculadora, tá? Que todas essas partes, essas funções aqui do Revit, eles também fazem cálculo, basta a gente colocar isso igual na frente. Então, é bem prático, né? Vou puxar ela aqui um pouquinho mais para cá. Ok, vou definir agora a questão da altura. Eu vou querer que a altura do meu banco, eu vou selecionar essa parte de cima, vou puxar essa bolinha de arrasto para cá. Eu vou querer que a altura do meu banco fique com 45 centímetros também, certo? Então, essa foi a altura final. Ou seja, ele passou aqui, ó, da altura que estava inferior. Então, eu vou descer, clico e arrasto esse para baixo. Ou seja, vai ficar dessa forma aqui, ó. Só recapitulando aqui, ó. Ele tava, eu tinha, ó, vamos lá, tava dessa forma aqui, eu selecionei, coloquei a bolinha de arrasto para cá e coloquei 45, certo? Percebam que essa linha vai descer quando eu der Enter, ela desceu, tá vendo? Mas eu quero que essa seja a final, então eu cliquei nessa linha de cima, clico com o botão do mouse, arrasto trazendo para baixo, certo? Porque aí essa agora vai ser a superior, tá bom? E aí eu posso determinar qual vai ser a altura aí, né, do acolchoado, digamos, do meu banquinho, certo? A gente pode determinar esse, vou selecionar essa linha de baixo, eu vou querer com 10 de altura, 10 tá muito, eu vou querer aí com 8, certo? Acho que 8 fica bom. Beleza? Lembrando que essa é a metade do nosso banquinho, então ele tá com 22,5 e tá com a altura de 45, e a espessura vai ficar de 8. Só que eu não vou querer que o meu banquinho fique assim, quadradão, tá? Eu vou querer fazer aí um desenho melhor. Mas só para vocês entenderem esse processo, eu vou deixar ele quadradão por enquanto. E a gente vai vir com a linha de eixo, colocar aqui, né, no centro da nossa peça. Ou seja, esse perfil quadrado, ele vai rotacionar nesse eixo. Percebam que a linha rosinha é o meu perfil, ela precisa estar com área fechada, tá? E depois o meu eixo até pode passar por cima dela, tá? Até porque se ficar com afastamento vai ficar com um furinho no meio. Mas essa linha rosa precisa existir uma área fechada, certo? Eu não posso tentar fechar essa área com a linha azul, então presta bastante atenção nisso. Vou concluir aqui, tá? A gente vai concluir aqui a edição só para vocês entenderem como funciona aqui, ó. Vamos lá para o 3D, ó.
pra gente entender. Ele vai ficar entrando um pouquinho aqui na parede, é só depois a gente ir na planta baixa puxar. Mas, ó, depois que eu concluir aqui, tô no meu 3D, ele vai ficar sempre com esse cadeadinho aqui. Eu vou destravar esse cadeado, tá? Não tenta arrastar por aqui não, pra você não perder aí a linha da vertical, do eixo vertical, tá? A gente vai lá pra planta baixa e aí depois de ele destravado, na planta baixa eu consigo puxar aqui pra onde eu quiser. Inclusive a gente já consegue colocar ele encaixadinho aqui e tudo mais. Mas eu vou colocar ele mais ou menos aqui, tá? Pra gente conseguir visualizar melhor. Ele ainda está dentro do meu campo da elevação 04. Então, ó, entendam. Vou editar aqui a revolução. A gente fez aqui um quadrado e colocou para esse quadrado rotacionar nesse eixo. Ou seja, ele vai ficar aqui, ó, um redondão, né? Só que tá um redondão duro e a gente vai querer o nosso banquinho mais delicado, tá? Mas só para vocês entenderem como que funciona a revolução. Então, vou voltar lá para minha elevação 04, seleciona essa tua parte e volta aqui para editar a revolução. Uma coisa muito importante, muitas pessoas podem ser que tenham concluído 2 vezes aqui o modelo. Ele vai voltar para o menu de arquitetura e vocês não vão achar mais essa parte de editar revolução. Quem não fez isso, pausa aí, tá? Não faz isso que eu vou fazer agora, mas só para eu conseguir solucionar já um problema de quem tiver feito, ó. Quem tiver feito, concluído aqui esse modelo, vai voltar para o menu de arquitetura. Então, é só você selecionar, certo? E vir aqui em editar no local. Aí, ele novamente vai voltar para esse menu de criação, beleza? Então, todo mundo aqui comigo. Voltando aqui. Selecionei a parte do meu objeto, que eu fiz a revolução, e vou voltar para editar a revolução, para ele voltar para essa minha edição aqui. A gente vai vai deletar por enquanto aqui o nosso eixo, tá? Só para não confundir a gente, porque a gente agora vai mexer no meu perfil, certo? Eu posso até colocar o eixo, vamos colocar o eixo aqui em cima, mas só para vocês não confundirem. Eu coloquei ele alinhadinho aqui, mas jogando para cima, para ele não cobrir a minha linha rosa, tá? Só para vocês não confundirem aqui. Então, o meu perfil ele vai ser desenhado para o lado de dentro, certo? Tô desenhando aqui essa lateral esquerda e ele vai rotacionar por aqui. Porém, eu não quero que ele seja quadradão assim, eu quero que ele tenha um certo boleado, né? Então, como é que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou vir aqui com essa ferramenta de arco em concordância e a gente vai fazer um boleadinho aqui pequeno na parte de baixo, tá? Então, dá bastante zoom, porque se tiver com pouco zoom, ele vai ficar dando esse sinal de bloco. Dá muito zoom para você fazer um boleadinho aqui. É um boleadinho mínimo, tá? Eu vou colocar um boleado aí pode ser de 8 milímetros mesmo, como ele fez aqui, certo? Só para ficar assim. Se depois a gente achar que tá pouco, a gente pega e faz mais. Mas por enquanto eu vou fazer só esse boleado aí de 0,008, certo? Então o raio ficou essa dimensão. Nessa parte de cima eu vou querer já um boleado maior. Então eu vou pegar a mesma ferramenta aqui de arco em concordância, clico nessa linha, clico nessa e vou fazer esse boleadinho aqui maior, tá? Vou fazer esse boleado aqui de 4,5 mesmo. Certinho? E agora eu vou querer fazer tipo um botonezinho aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro essa linhazinha aqui, ó. Eu vou trazer mais ou menos, deixa eu ver aqui, esse arco aqui para baixo, mais ou menos assim, ó. Certo? E vou fazer um botoneio aqui. Então, feito esse arco daqui para cá, esse aqui eu vou deletar, tá? E ele vai fazer esse perfil aqui, tá? E aí, aqui no meio, a gente pode fazer um botonezinho, né? Vou pegar mais ou menos aqui, ó, um círculo com um raio de, pode ser 1,5, certo? Se a gente achar que tá ficando muito circular, eu não quero que ele fique tanto assim, a gente pode também fazer com esse raio inicial final aqui, ó. Vou pegar daqui pra cá e vou colocar menos arredondado, né? Colocar ele mais ou menos assim, ó. Certo? Aí depois eu posso deletar o círculo. Acho que fica melhor, né? Não fica tão boleado. E vou, inclusive, dar uma soltadinha. Seleciono e com a tecla mesmo do... Aliás, preciso mover. Colocando aqui em desunir, tá? Pra cima aqui eu vou soltar 0,005. Certo? Porque se eu mover com a tecla do teclado, ele vai ficar aumentando esse arco. E não é o que a gente quer.
E aí, depois que eu mover, aí sim eu posso descer com a tecla só mais um pouquinho, que eu só quero dar uma soltada aqui, tá? Porque aí a gente pode vir aqui, fazer uma espessura mínima aqui, ó. Tá? Tô colocando meio que sem medida aqui nessa parte, só para ele dar uma saltada e a gente fechar aqui através do trim, do TR, tá? Posso estar fazendo o trim tanto através dessa ferramenta aqui, ó, selecionando aqui, como também através do atalho, que é o TR, tá? Dessa ferramenta, TR, seleciono nessa linha e nessa para ele juntar essas duas pontas. E aí vai ficar desse jeito. Aí só falta juntar agora essa com essa, tá? Eu não vou querer esse arco passando, né? Ele não pode passar, aliás. Eu clico aqui e clico do lado de cá, certo? E aí vai ficar dessa forma. A gente vai concluir aqui só para ver como tá ficando. E aí, se precisar de mais algum ajuste, a gente volta, edita novamente e volta para fazer, tá? Então, eu vou concluir aqui, ó. E a gente vai lá no nosso 3D, ver mais ou menos como tá ficando, ó. E o banquinho tá ficando assim, ó. Percebam que ele tem aí um declivezinho aqui, que a gente vai notar mais, né, quando colocar o material, certo? Ele tem um declive, tem um boleado ao redor. E tem esse botonezinho aqui no meio. Então, acho que ficou bem bacana, né? Através da elevação 04 aqui, ó. A gente consegue ver, ó, quando seleciona, esse declivezinho que ele faz em direção ao botão, né? Com esse efeito botoneiro. Certo? Então, ok, o nosso assento tá ficando pronto. A gente agora vai fazer a parte da estrutura do nosso banquinho, tá bom? Então, como vai ser essa estrutura do nosso banco? Eu vou voltar aqui para a elevação 04, vou novamente criar. A gente ainda está dentro da modelagem, tá? Então, ó, não concluí o modelo, ainda estou dentro da modelagem. Caso tenha concluído sem querer, não tem problema, seleciona, vai lá em editar no local e aí você vai voltar para essa parte aqui. E enfim, a gente vai lá em criar, novamente a gente vai fazer uma revolução, tá? Para estar fazendo essa estrutura, eu vou selecionar o plano novamente dessa parede aqui, mas depois a gente faz esse ajuste. E agora a gente vai desenhar essa estrutura que a gente vai querer rotacionar, certo? Então, eu vou desenhar aqui uma estrutura de metal nessa parte, que vai ser basicamente isso aqui. Eu vou colocar logo aqui a nossa linha do eixo, né? Que ela vai estar mais ou menos aqui, mas a gente depois faz o alinhamento, certo? Ela vai estar mais ou menos aqui. E eu vou fazer aqui um retângulo, pegando daqui para cá, ESC, seleciono e vou colocar aqui, né, que ficou com 22,5, certo? Para ser a metade de 45. Ele parou aqui. Ok? Só que eu não vou deixar esse quadrado todo. Eu vou vir com esse quadrado, selecionar essa linha, eu vou vir colocando só a espessura aqui do metal, certo? Que ele vai ficar aqui com a espessura de 0,02. Então, ele vai ficar fazendo isso daqui. Ou seja, esse meu metal vai estar aqui, mas ele vai pegar aqui desse eixo, certo? Ele vai rotacionar com essa peça, com esse afastamento aqui do eixo, tá? Então, eu vou dar o OK, vou destravar, aí a gente vai lá para nossa planta baixa, vou fechar essas vistas inativas para facilitar o nosso trabalho. Vou selecionar aqui, ó, para a gente poder voltar. Então, eu destravei lá e aí a gente vai conseguir, através da ferramenta de mover, né, centralizar aqui essa nossa peça. Então, com a teclinha mesmo aqui do teclado, as setinhas, né, a gente consegue ir fazendo esse ajuste aqui, ó, certo? E deixando ele alinhadinho aqui no nosso banco, no nosso assento. Se o nosso assento não fosse todo boleado, ele tivesse quinas vivas, bastava a gente utilizar aqui, né, os snaps, os pontinhos, para a gente encontrar os pontos que se encontram. Mas como ele é todo boleadozinho, aí a gente tem que ir com a setinha mesmo. Então, ele ficou dessa forma aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ele tem esse metal aqui, tá? E tem o assento. A gente nem definiu a altura do metal, né? A gente só definiu a espessura. Então, eu vou deixar ele um pouquinho de nada mais fino, certo? E vou repetir essa bolinha aqui embaixo para ser a parte do assento. Então, vou voltar para ser a parte da base, aliás. Vou voltar aqui para a elevação 04, venho em editar revolução. Seleciono essa parte aqui para a gente definir essa espessura. Eu vou colocar essa espessura com 3, tá? 3 ou 4. Já fica uma espessura legal, certo? Então, vou colocar aqui com 3,
Vou dar OK, vou voltar aqui para o 3D, ó, pra gente ver como tá ficando. Então, o nosso banquinho tá ficando dessa forma. Na elevação 04, eu simplesmente vou fazer uma cópia, né, desse metal aqui, certo? Então, a gente vai copiar ele aqui, ó, para baixo. Então, cópia. Eu vou clicar nesse ponto aqui e vou mover para baixo com um afastamento de 30 centímetros, certo? Eu vou deixar ele meio soltinho aqui do piso, porque a gente faz os pezinhos aqui, ó. Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Ok? E agora a gente vai lá para a planta baixa, só para fazer aqui umas perninhas na vertical, né? Para fazer a amarração dessas peças circulares e encostar aqui no piso. Então, vou lá para minha planta baixa, vou ocultar essa parte de cima temporariamente, então é com a HH, né? E vou vir aqui em criar extrusão, certo? Então, eu vou criar uma extrusão de sólido nessa parte. A gente vai fazer aqui, ó, com uma peça retangular, pegar mais ou menos assim. Podemos fazer também com uma peça circular, né? Eu acho que talvez encaixe melhor aqui, ó. Mas dá para fazer com uma peça retangular também, se ele ficar com um afastamento de 1,5 ou 1,8, né? Por 0,2. Então, eu vou colocar ele com 1,5 por 0,2, mais ou menos centralizados aqui, ó, nesse metal, certo? E vou colocar com essa altura aqui de 40, depois a gente faz o ajuste. Então, ó, coloquei aqui com 40, deu OK. Vou destravar, certo? Coloquei ele mais ou menos aqui, ó. Vou lá para a elevação 04, fazer esse ajuste aqui, ó. Ele vai iniciar na parte de baixo desse metal e vai passar direto indo até o piso, certo? Para ficar, ó, dessa forma aqui, ó. Certinho? A gente pode fazer ele tanto assim quadradinho, como quem quiser fazer ele com o metal circular, né? Eu acho que também fica legal, vale vocês tentarem. Certo? Então, eu voltei aqui para a planta baixa. Como a peça está abaixo desse outro, né? Ó, eu só enxergo quando eu seleciono, que eu vejo que está abaixo, ou se eu colocar em estudo de arame. Mas eu posso ocultar essa de cima também, para a gente ficar tendo como referência só de baixo, né? Que já nos serve. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar, tá? Primeiro, antes de fazer isso, eu vou vir com a ferramenta de anotação e eu vou criar aqui uma linha simbólica, tá? Para pegar mais ou menos o eixo aqui dessa peça, né? Desse círculo. Então, eu vou pegar aqui, ó, através desse ponto aqui, ó, certo? De dentro do meu círculo e vou vir até o outro lado, certo? Fiz isso, vou deixar ele retinho aqui, ó, deixar ele bem retinho, certo? E vou fazer agora um outro ponto aqui, ó, do outro lado, pegando esse ponto do meio e vindo até aqui. Inclusive, vai ser até mais fácil, depois que a gente fizer esse do meio, a gente pegar esse daqui, ó. Eu vou até ocultar. Vou deletar esse primeiro aqui, ó, para mostrar para vocês. Depois que a gente fizer esse daqui para cá, através desse ponto do meio que a gente utilizou aqui, ó, desse snap do ponto do meio, eu pego esse outro snap do ponto do meio aqui, dessa linha que a gente criou, e vou subir ela, deixando encostada até lá no nosso metal. E daqui eu só vou puxar até aqui, ou seja, eu tô pegando exatamente o eixo desse metal, tá? Aí, inclusive, eu vou pegar esse metal que a gente desenhou e vou deixar ele exatamente alinhado no eixo. Eu vou pegar essa linha, vou deixar ela passando um pouquinho mais aqui só pra gente ajustar. Seleciono, venho com a ferramenta de mover e trago pra cá, certo? Vou voltar novamente com essa linha aqui, ó, para cá, e eu sei que esse meu metal está exatamente centralizado aqui esse metal retangular, né, está centralizado nesse arco, tá? E esse é o eixo de rotação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar agora essa minha extrusão, vou utilizar a ferramenta de matriz, certo? Porém, ao invés de ser o linear, que a gente já está acostumado a utilizar, né, a gente vai utilizar esse radial, certo? E aí eu vou selecionar aqui, ó. Porém, quando eu colocar o radial, eu vou colocar aqui o centro de rotação vai ser local, tá? Coloquei no local, eu vou clicar nesse ponto do meio aqui, desse eixo que a gente fez, e vou clicar agora nesse ponto do meio aqui da minha extrusão, do meu perfil retangular, certo? Depois que eu fizer isso, aí eu vou dizer aqui que eu quero que ele faça aqui um ângulo de 360 graus, certo? Com 3 peças dessa,
ok? Então, 360 graus com 3 peças dessa. E vou dar Enter. Vou confirmar aqui, número 3, isso. E vou dar OK novamente. E aí, quando eu fizer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai distribuir essa minha peça retangular, ó, percebam, exatamente em 360 graus com essa mesma distância. Então, entre um e o outro tem uma distância igual. Eles estão equidistantes, certo? Então, ó, essa peça aqui, ó, ela tá com a distância dessa aqui por igual. Certo? E aí, ó, como fica bacana aqui, ó, os pezinhos, eles vão ficar exatamente nos locais equidistantes e permitindo, né, essa estrutura no nosso banquinho. Inclusive, dá pra gente fazer, né, essa peça mais fininha. Eu tô achando que tá ficando muito grossa aqui. Eu vou dar uma afinadinha aqui, né? Eu acho que vai ficar mais bacana se a gente fizer dessa forma. Nessa de baixo, pelo menos, tá? Para ela ficar mais delicada. Então, como que a gente vai fazer? Vou editar aqui a revolução. Vou voltar para a elevação 0,04 e vou colocar essa aqui sendo só por fora. Então, ela vai ficar com 0,1. Vamos ver aqui. Ficou pegando aqui por fora, tá vendo? E aí a gente ficou dessa forma. Esse daqui, inclusive, ó, a gente colocou ele pegando pela parte de fora, né? Esse daqui a gente poderia pegando essas amarrações por dentro, né? Eu acho que ficaria mais legal. Então, eu vou vir aqui na planta baixa, eu vou vir em editar a revolução. Vou abrir aqui na elevação 0,4, né? Como eu tô em planta baixa, ele não vai permitir. Vou abrir aqui na elevação 0,4 e aí o que é que eu vou fazer? Só para vocês entenderem. Eu vou colocar para essa amarração ser por dentro desses pezinhos, tá? Ou seja, eu vou pegar essa linha de fora e vou puxar ela para dentro, certo? Vou deixar ela aqui com a mesma espessura, porém para o lado de dentro. E aí, vou confirmar aqui, vamos ver como ficou lá, ó. Tá vendo? Ficou com essa amarração aqui, sendo por dentro, né? Ficou um pouquinho de nada mais solto aqui, então dá pra gente dar uma puxada aqui, ó. Selecionar. Vou voltar aqui 5 milímetros. Voltar aqui 5 milímetros. E vou afinar um pouquinho aqui para testar. Ponto 0,1. Ó, acho que fica mais delicado, né, o nosso banquinho. Certo? E aí a gente pode depois só unir essas geometrias, né? Essa com essa, essa com essa, essa com essa. E agora com essa daqui, ó. Essa de cima com essas de baixo. Então, elas já estão todas unidas, tá? Depois vocês podem selecionar esses pezinhos também, apertar SA e desagrupar, tá? Para ele ficar uma peça assim. Como você confere se tá unido, seleciona aqui a ferramenta. Quando você colocar em cima aqui, ó, você vê que ele já tá pegando uma peça inteira. Então, eles já estão unidos. Mas quando você tá sem a ferramenta selecionada de unir, que você coloca o mouse em cima, fica parecendo que eles estão seccionados, tá? É normal. Mas a união, ela tá feita. Quando eu clico lá, ela já tá feitinha. Então, qual vai ser o próximo passo agora? O nosso banquinho já tá ok. Simplesmente a gente vai parametrizar os materiais aqui dele, né? Para que essa parte da estrutura seja de metal e essa parte de cima a gente possa colocar um tecido, né? Para representar o estofado, certo? Então, seleciono essa parte de cima, venho aqui na parte de material, e ao invés de eu colocar aqui nessa reticência, já colocar o material, né? A gente vai fazer que nem fizemos lá no tijolinho. Eu clico aqui nesse quadradinho, certo? E vou criar um novo parâmetro. Vou colocar aqui assento. Certo? Posso colocar para ser por tipo ou por instância, tá? Eu vou colocar esse dessa vez por instância para vocês já verem a diferença. E se a gente quiser ter mais de um banquinho ali no projeto, no mesmo ambiente até que ele tenha uns assentos diferentes, a gente consegue fazer sem precisar duplicar, né? Tendo essa configuração de material por instância. Então, esse eu vou colocar por instância, ok. Então, criei já aqui um tipo de assento, ok. Esse meu material aqui dessa peça, ela tá com esse parâmetro aqui, ó, em assento, certo?
Agora, o que é que a gente vai fazer? Através aqui do 3D mesmo, eu vou rotacionar aqui, ó. Vou selecionar essa peça, clico no Shift aqui no Scroll para eu rotacionar mais e vou pegar aqui uma caixinha de seleção, ó. Segurando a tecla Ctrl, né, para adicionar a seleção, pegando todas essas peças aqui de baixo, que seriam esses 3 pezinhos e esse círculo interno, tá? Então, ele ficou dessa forma aqui, ó, com toda essa parte da estrutura selecionada. Ou seja, toda essa parte aqui vai ficar com o mesmo material, né, metálico. Então, aí eu venho aqui também no quadradinho e vou colocar aqui, ó, metal. Aqui é Caps Lock também. Metal ou estrutura, tá? E vou colocar também para ser por instância, ok? Feito isso, quando eu concluir aqui, ó, eu já vou estar com tudo parametrizado, então eu posso concluir meu modelo e a gente vai colocar o nosso material aqui do banquinho através aqui, ó, da nossa caixa de propriedades. Então, quando a gente conclui o modelo, percebam que ele volta para o menu de arquitetura, certo? Quando eu estou dentro, ó, está local, ele está com o menu de modelagem, né? Quando eu concluo o modelo, ele vai voltar para o menu de arquitetura. E selecionando aqui, a gente pode fazer a troca dos materiais do nosso banquinho. Então, pronto. Então, vou selecionar, vou vir aqui na parte de metal, tá? Vou clicar nos 3 pontinhos. E vou colocar aqui com, ó, metal. A gente tem vários metais aqui, ó. Tem esse bronze, vou colocar aqui com o metálico, metal bronze, tá? Tem vários metais, tem preto, vocês podem colocar aí o que vocês quiserem. Vou colocar o meu com o metal bronze, certo? Então, ele já pegou aqui esse metal bronze. E vou selecionar novamente para colocar aqui agora o do assento, tá? Então, cliquei aqui, cliquei nos 3 pontinhos e posso estar colocando aqui algum tipo de tecido, certo? Temos tecidos, vários tecidos aqui no template, mas vocês também podem estar criando outros tecidos, tá? Ó, tecido de couro marrom. Vocês podem ver aqui na aparência como ele funciona, como ele é a aparência dele. Ó. Certo? Esse de couro. Aí tem outros tecidos. Tecido turquesa, na cor turquesa, né? Tem aqui um branco felpudinho. Geralmente eu utilizo esse aqui para tapetes, né? Entre outros aqui, tá? Eu vou colocar o meu aqui com esse tecido turquesa. Ou então depois, se eu quiser, eu coloco um couro marrom. E ele vai ficar aqui, ó, dessa corzinha aqui, tá? Então, metal bronze com um tecidinho turquesa. Vocês podem estar criando outros tipos de tecido. Tem várias dicas também lá no canal do YouTube, lá no Instagram, né? Sobre a criação de material. E para quem for fazer o treinamento, então, a gente já vai aprender tudo passo a passo lá também nas videoaulas, tá? Então, aqui está o nosso banquinho já com o material parametrizado. Eu simplesmente seleciono ele aqui, ó, e clicando e segurando, eu posso trazer ele mais para perto aqui, né, da minha mesinha de maquiagem. E aí ficou desse jeito aqui, ó, o nosso banquinho na mesinha, né, com o nosso espelho oval, gaveteiro direitinho e tudo ajustado. Certo, pessoal? Então é isso. Quando for na próxima aula, a gente vai colocar essa parte de decoração. Eu vou ensinar também uma aula muito especial sobre importações de objetos do SketchUp, tá? E vocês sabem que, assim, o 3D Warehouse, ele tem uma biblioteca gigante, né, de blocos, que a gente pode trazer para os nossos projetos também. Então, quem já trabalhava, né, com ele antes, pode trazer a sua biblioteca para dentro dos seus projetos no Revit também, tá? Sem problema nenhum. Então, eu vou mostrar tudo para vocês como é. Inclusive, você não precisa ter o SketchUp instalado no seu computador, certo? Eu vou mostrar para vocês como utilizar o online sem custo algum. E você já vai adaptar tudo lá, né, as camadas direitinho do material para trazer para o seu projeto, tá? A gente só faz uns ajustes lá das camadas para o material conseguir ser ajustado direitinho aqui. E aí a gente faz a importação tranquilamente, sem nenhum custo, sem precisar ter algum outro programa instalado no computador, né? Nem CAD, nem o Sketch, simplesmente com o Revit você pode fazer essas importações, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente vai terminar toda essa parte de decoração,
né? E quero que vocês me mostrem como tá ficando de vocês, como ficou o banquinho, como ficou a estante, que materiais vocês usaram, como ficou a parte aí do tijolinho. Eu quero que vocês me mostrem tudo de como vocês estão conseguindo fazer essas aulas, tá bom? Então me mostra, me marca lá para eu saber que vocês estão gostando, para eu saber que vocês estão conseguindo acompanhar. E lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui nos comentários, tá? Que eu e a equipe vamos estar disponíveis para você realmente para responder e tirar todas as dúvidas, tá? Pode me contactar pelo direct também e por aqui pelos comentários, tá? Por e-mail também. A equipe fica disponível aí com um e-mail, tá? Tem aí no site, né, o e-mail da gente, tá? Podem tirar todas as dúvidas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e próxima aula a gente tem muita coisa legal para mostrar. Eu tenho certeza que vocês vão amar a próxima aula. Beijão, galera. Não esqueçam de me marcar e me mostrar como tá o de vocês.